aquilo são eleições que vão ser feitas, não é dentro do partido e cada um tem a sua escolha. Realmente até quem vai escolher não somos nós, Não, são os tá bom, tá militantes, os bom. membros, Tá bem são feito. os membros é que vão escolher, não é? E nós aqui, pronto, aqui fora, como o Moisés, acho que não é membro da UNITA, então Moisés também não vai escolher, pode dar opiniões, e nós podemos dar opiniões, assim conforme estamos a fazer, dar opiniões aqui, contributo, né, naquilo que mais ou menos a gente está a ver, porque nós queremos alternância. Então, mas mesmo assim, também vamos trazer o Savimbi, o Sacaíta, né, aqui, Ok. que é para poder, para as pessoas analisarem e verem, e que é assim que está-se a fazer exercício aqui a juventude, que sabem que o Sacaíta está-se a preparar, pode ser que está-se a preparar agora para as próximas eleições, então, não sendo agora, e as próximas ele se candidatar, porque ainda temos ali o Sapinala, temos Nelito Equique, temos ali o homem que está, o presidente da bancada parlamentar, que é o Liberty Chiaca. A UNITA tem aí uns bons indivíduos, bons quadros, que é para poderem um dia eles lutarem nesse cadeirão máximo, que é presidente da UNITA. Então, pode ser que seja isso, ele já está se a preparar, ir agora, e vai apanhar o traquejo, que é para depois aparecer um dia como presidente da UNITA. Por isso, temos sim que trazê-lo também aqui, não é enaltecer a pessoa dele, mas sim trazer com que há uma democracia interna dentro do Partido UNITA. Então, Moisés, o microfone é seu, vamos a Exatamente. ele. Exatamente. Como, tá como o Cotanacho disse, né? As múltiplas candidaturas é importante, né? E a UNITA é bem-vinda por apresentar essa, ou seja, apostar bem nesse quesito de apresentar vários candidatos. Mas eu gostaria de, nesses instantes, ou nessa fase, né, de pré-campanha, né, a candidatura de Massanga Savimba, né, a mim me soa um bocado estranho, né, porque esta é a era que indivíduos como Massanga Savimba não poderiam apresentar candidatura. Epa, ele fez, né? Foi aconselhado, achou assim, mas não seria o mais correto. Ele podia esperar uma outra altura para concorrer. Por quê? Porque é nessa era de João Lourenço que lhes foi devolvido, ou seja, tiveram o privilégio de dar um funeral digno ao seu pai. Então, eles por si só, né, já têm a mente, ou seja, estão moralmente endividados com, com, com a figura do presidente. Então, não aconselharia. Isso na perspectiva, né, de que ele venha um dia, ou seja, se ele ganhar, se ele tivesse o privilégio de ganhar o ACJ e fosse mais para além, então ele de alguma forma poderia manchar aquilo que é o anseio de muitos, ou seja, da população, porque por conta daquilo que eu acabei de explicar. Então, aqui duas análises que eu também gostaria de fazer, né? A primeira tem muito a ver com o suicídio político. O suicídio político ou morte política é clara, não é? Por quê? Porque não há quem ousa, né, concorrer com a CJ. Por uma razão muito simples. Se formos à internet, vamos encontrar uma lista de vários apoiantes de ACJ que se inscreveram, que apoiam a ACJ. Quer dizer, os gurus todos deram seu voto de confiança ao ACJ, deixando, né, para trás o Massanga. Então, isto sim, isto é que faz todo sentido dizer que há um suicídio político.
O Massanga mal entra na carreira para concorrer e vai se deparar com a CJ, que pode fazer com que ele um dia não tenha grande estrada. Porque o ACJ, depois das eleições, depois de concorrer, né, ainda estará na política ativa para influenciar um indivíduo que possivelmente, dos quais o Cotanacho já citou, e esses dão apoio, dão todo o seu apoio à ACJ. Então, a popularidade que o ACJ granjeou nos próximos anos, ele não será um apoiante de Massanga. Então, tal conforme disse anteriormente, não há quem ouça concorrer com a CJ. Não é? Nós vimos o Cachungo, não é? Indivíduos com grande tarimba concorreram com a CJ e politicamente estão mortos, estão falidos, suicidaram-se. Não é? Então, essa é a minha perspectiva, né, da parte introdutória concernente a candidatura de Massanga. É um sucesso fora de série. Ele errou a grande. Não devia ter cometido este erro. Primeiro é porque está endividado já moralmente com o J-Lo pelo fato de eles darem um funeral digno do seu pai. Ele, no momento, pode decepcionar. Se um dia ele venha ganhar a CJ, não poderia... Então, ele poderia concorrer numa era pós João Lourenço. Aí sim, ele não terá endividado com o próximo presidente do MPLA. Mas nesse preciso momento, não tem como. E ele só tem que prestar vassalagem, tem que obedecer. Então era isso, Cotanacho. Ok, muito bem, Moisés. Marabane, Dr. Stig Max, por favor, o microfone é seu, mi casa, sua casa. Alô, Marabane, tá aí? Stig Max? Tá aí? Nacho, boa noite, tudo bem? Boa noite, sim, boa noite, Isidro. Bem-vindo aqui à live. Não, muito obrigado. Eu espero que todos estejam muito bem. A conversa aqui é uma conversa que eu acho que nós devemos levar de várias formas. Mas é preciso aqui trazer a perspectiva de que essa questão que a gente observa na UNITA é uma questão muito normal em democracia. E a UNITA tem provado que é um partido que tem uma forte veia na questão do exercício democrático, ok? Então, é preciso nós não olharmos a questão do Massanga ter se candidatado a concorrer para as eleições do partido como um problema. Isso não é um problema, isso é muito importante. Qualquer pessoa poderia ter feito isso, não poderia não ser o Massanga, poderia ser o Nelito, poderia ser o Adriano Sapinala, poderia ser qualquer um. Isso é importante. Dentro do partido, as pessoas não são obrigadas propriamente assim. Há aqui dois lados que a gente precisa de ver. Há uma obrigação que tem a ver com a estratégia. Deixa-me só. Houve aqui uma precipitação só da parte dele. Não, eu não acho que é precipitação. Apareceu outros concorrentes. Calma aí, Moisés, calma. Depois vais rebater, Moisés. Perdes um ponto, depois vai rebater. Em democracia não existe precipitação. O que existe aqui é alinhamento. Alinhamento não quer dizer que haja precipitação. É assim. Você tem agenda estratégica do próprio partido, que leva indivíduos a refletirem nas escolhas, naquilo que vão fazer. É dizer assim, há uma agenda estratégica, você olha para o teu adversário e você diz, não, o adversário está realmente capacitado para dar continuidade à agenda do próprio partido. Você precisa de analisar os feitos da pessoa que você vai concorrer com ela, nesse caso a CJ. Você precisa de olhar para ele e ver, não, as mudanças que esse indivíduo fez a nível da estrutura do partido é A, B, C, D, E, F, fez essas mudanças aqui. Teve resultados positivos assim. Teve resultados de não sei o que assim. E eu preciso de estar alinhado com esse indivíduo porque, ele merece mais uma oportunidade. Isso aqui tem a ver com a linha estratégica do próprio partido. Tá a ver? A linha estratégica do partido. Uma coisa é a linha estratégica e outra coisa são as ambições pessoais, ok? Portanto, eu acho que nós temos que olhar o seguinte. Massanga não está errado quando candidata-se para
o cargo da presidência da UNITA, ok? Não está errado. Eu acho que o Massanga está certo. Ele, enquanto político, tem as suas ambições pessoais fora daquilo que é o escopo político e a estratégia do próprio partido. Ok? Então, eu acho que é muito normal, em democracia, essas iniciativas devem ser abraçadas, mas o indivíduo que concorre está sobre sua conta e risco. Não vai dizer que o indivíduo está a concorrer e que deve ser... o indivíduo está por conta e risco. Porque eu acho que para concorrer, em qualquer sítio, se você vai concorrer, você precisa de fazer uma análise fria do cenário em que você concorre. Eu acho que há muitas questões positivas que o ACJ trouxe para a UNITA. Eu acho, pelo menos. Estás a ver? Eu acho que o ACJ trouxe muitas questões que são positivas e, nesse momento, o ACJ representa aqueles que o Savimba havia profetizado. Quando eu não estiver vivo, escolham para liderar a UNITA aquele que o MPLA odiar. E o ódio que o MPLA tem pelo ACJ é visível e toda a gente consegue ver. O MPLA realmente odeia o Adalberto Costa Júnior. Isso não é algo que as pessoas estão a inventar. Por exemplo, o próprio João Lourenço tem medo do Adalberto Costa Júnior. Quando estamos a falar de medo no verdadeiro sentido da palavra, porque o ACJ já era presidente da UNITA, e o MPLA estava a fazer uma série de manobras para que se chumbasse o Congresso que reelegeu o Adalberto Costa Júnior. E vai mais longe. O João Lourenço vai mais longe. No encontro com o Samakuva, né? Ele diz no Samakuva: esperemos que você veio para ficar. Quer dizer, o João Lourenço, ele reconhece que o ACJ está muito acima dele em termos políticos e que ele não tem controle sobre o ACJ. Quando tu faz uma leitura sobre o comportamento político do João Lourenço com relação a Samakuva, você nota que ele tem uma preferência. E essa preferência só é possível quando você não controla o outro lado. Ele não tem controle sobre o ACJ. Daí é que ele tem preferência pelo Samakuva. E ele deixou claro. Quando ele diz ao Samakuva: esperemos que você tenha vindo para ficar. Isso é complicado. Então, o ACJ também é um indivíduo que foi vítima daquele processo que inclusive saiu no Novo Jornal, que é o combate à exaustão. A figura do Adalberto Costa Júnior foi muito combatida pelo regime, por todos os lados. Isso também é uma realidade. E nós tivemos as melhores eleições, pelo menos que já foram registradas na história do país, foi com o ACJ a concorrer. O ACJ a concorrer trouxe uma outra dinâmica na UNITA, dinâmica política, dinâmica estratégica, pelo menos é o que eu vejo. Pelo menos eu olho também a questão do FPU, que foi também uma jogada estratégica que mostrava que para a UNITA o poder não era uma questão de patrimônio político próprio da organização. Era uma questão de realizar Angola e os angolanos. Porque quando você tem um determinado estatuto e você aceita se juntar a outros partidos que não estão basicamente no mesmo patamar em termos de organização e etc., você mostra claramente que os objetivos em realizar a Angola e a alternância é mais importante que as tuas ambições políticas pessoais. Eu acho isso muito importante. Isso é uma leitura que a gente precisa de fazer também. Porque na época da FPU, a gente sabe que o Prajá, por exemplo, não estava legalizado, o Prajá estava com os seus problemas, o MPLA estava a travar a legalização do próprio Prajá, a gente sabe disso. O BD tem grandes lideranças, mas em termos de estrutura, o BDS se debate com vários problemas de ordem infraestrutural, mas a UNITA tem representação nacional, ok? E a UNITA, no meio da FPU, é o partido que estava melhor posicionado, mas ainda assim aceitou fazer essa coligação em benefício da alternância, que no fim do dia se reflete num benefício para Angola e para os angolanos, porque tirar o MPLA do poder é realizar uma façanha política, porque o MPLA, da forma que o MPLA funciona e trabalha, o MPLA não é um partido comum.
o MPLA é um partido que em política chama-se, é chamado de partido-Estado, porque isso se refere aos partidos que utilizam os recursos do Estado para viabilizar a sua agenda política. Essa é a dimensão do MPLA. É um partido que tem acesso a tudo que facilita com que a sua agenda seja executada sem grandes transtornos, ao contrário dos outros partidos. Os outros partidos têm uma série de problemas, os outros partidos não têm a comunicação social na mão, os outros partidos não têm acesso aos vastos recursos patrimoniais do Estado para viabilizar as suas campanhas políticas como o MPLA faz. O MPLA é um partido, não é um partido comum. O MPLA, olha, todo partido que concorre com o MPLA já está em desvantagem devido a essas questões ligadas à questão do próprio partido-Estado. Okay? Da influência que o próprio MPLA tem ao lado das instituições e da forma que o MPLA utiliza as instituições para viabilizar a sua agenda política. Isso é muito importante deixar em aberto. Okay? Então, eu quando olho para essa cena, eu digo, é muito importante que indivíduos dentro da UNITA concorram contra o Adalberto. É muito normal. Mas agora, há indivíduos que têm uma visão, por exemplo, as visões dentro da UNITA também são repartidas. Há indivíduos que mesmo dentro da UNITA, e isso também são as organizações, nós temos que pôr na cabeça que as organizações não são perfeitas. As organizações não são perfeitas porque são feitas por homens, e os homens têm os seus problemas, e além dos homens também terem a visão macro daquilo que é o partido, também tem os seus interesses pessoais, ok? Isso é muito comum. Por isso é que dentro dos partidos também você encontra alas, tem alas que apoiam A, que apoiam B, tem alas que olham para aquilo que o Adalberto fez e acham que poderia ter feito melhor, tem aqueles que acham que não, o Adalberto fez, e eu acho que agora, se nós fazermos novamente conforme foi feito, acho que podemos atingir melhores resultados e a alternância se concretizar. E tem aqueles que acham que, tipo, pronto, o Adalberto teve a chance dele, não conseguiu, e é hora de colocarmos outra pessoa. Isso é normal dentro de um partido. Mas agora, o comitê permanente de cada partido tem que fazer aquela análise mais aprofundada. Eles têm que sentar e fazer uma análise detalhada e etc. E ver, daqui para aqui, com Adalberto, como é que foi, como é que tem sido, porque nós falamos sempre que a UNITA tem uma história. A UNITA tem uma história que é muito importante que os angolanos também metam na cabeça, quando muitas vezes querem reprovar, por exemplo, a tentativa, ou aquilo que houve em 2022. Muitos angolanos reprovam 2022, a oportunidade de blá, blá, blá. Nós precisamos aqui de olhar que a UNITA viveu momentos muito complicados. A UNITA de Jonas Savimbi não é a UNITA de Isaías Samakuva, e a UNITA de Isaías Samakuva não é a UNITA de Adalberto Costa Júnior. Seguramente, a UNITA teve fases, e cada fase que a UNITA passou, okay, exigiu uma liderança adequada ao contexto. Na época de Jonas Savimbi, a UNITA era um movimento, okay, de libertação com capacidade bélica. Okay? Com capacidade de fazer guerra. E da altura em que o Jonas Savimbi se debatia contra o MPLA e etc., vamos olhar bem aqui, okay? A guerra era um caminho, porque estavam a sair daquele processo da independência e a guerra era um caminho, a UNITA estava organizada e etc., e o MPLA estava organizado, a guerra era um caminho, devido também à grande influência, okay? A grande influência dos polos antagônicos na altura. Estamos a falar na era que a Rússia e os Estados Unidos estavam naquele período da Guerra Fria e etc. Então, entendia-se que esse processo de transição das independências ia se resolver por via do conflito armado. Então, a guerra tinha apoio, o MPLA era financiado e apoiado pelo bloco comunista, e a UNITA era apoiada pelos Estados Unidos da América. Ok? Então nós temos esse conflito todo. Depois da fase de Jonas Savimbi, nós vamos ter a fase do Samakuva. Samakuva, muita gente fala do Samakuva de forma negativa, mas eu acho que o Samakuva desempenhou um papel de acordo ao desafio do seu próprio tempo. O Samakuva foi um dos maiores diplomatas na questão da manutenção e reunificação da própria UNITA. Porque eu acredito que se tivesse, na altura do Samakuva, você tivesse um Adalberto Costa Júnior, que é um indivíduo que já tinha um projeto de querer o poder, atingir o poder, a UNITA teria se desintegrado completamente.
Por que eu digo isso? Porque o Samakuva fez um trabalho muito diplomático. Aquilo que nós chamamos de engolir sapos e não sei o que, aquilo foi uma estratégia diplomática. Ok? Aquilo para mim foi uma estratégia diplomática. O Samakuva teve que se submeter aos caprichos do MPLA durante muito tempo, ok? Para que no lado contrário ele estivesse a organizar a UNITA, transformar a UNITA numa força, porque a UNITA fez a migração de um partido, ok? De um movimento de guerrilha, para quê? Para um partido civil. Então, essa transição também não é fácil em lugar nenhum. Não é fácil essa transição. Então, a pessoa dizer a Samakuva que era tido como um líder manso, mas cuja mansidão representava um aspecto diplomático muito forte, que conseguia garantir ao MPLA um determinado conforto, também foi de extrema importância. Ok? Porque o Isaías Samakuva, durante aquele tempo todo, a UNITA esteve a se curar, a UNITA esteve a se organizar e realmente a UNITA se organizou. Foi durante a era de Samakuva que a UNITA se organizou. A UNITA se organizou, os seus quadros e etc. Ok? Evitou-se, Isaías Samakuva conseguiu evitar que a UNITA acabasse como a FENELA ou como outros partidos. Porque ele se submeteu ao regime, só que nós sabemos também que essa submissão ao regime, o regime, para as pessoas que se submetem a ele, o regime também alimenta bem quem se submete, ok? E de uma forma ou de outra, isso acaba por criar determinados vícios nos indivíduos que estão na liderança de um partido que está a se organizar, da dimensão da UNITA que está a se organizar e que está a ser recompensado, entre aspas, porque o MPLA gosta de quem se submete. Ok? Então, depois da UNITA estar estruturada como uma força política e um partido civil, aí a transição para a UNITA do Adalberto já é muito importante, porque você já compreende que o Adalberto tem um projeto de poder. O projeto do Adalberto já não é de reconstruir e recosturar toda a UNITA, porque a UNITA já foi transformada novamente num corpo coeso, capaz de defender os seus próprios interesses, ok? Já se transformou num partido, novamente, porque a UNITA é um partido de massas, porque ela tem uma amplitude nacional, ok? E hoje em dia precisa-se do indivíduo diferenciado do Samakuva. Já não pode ser o Samakuva. Para essa nova fase da UNITA, já não pode ser o Samakuva. Daí é que você vai ter quem? Você vai ter o Adalberto, que é alguém que tem um projeto de poder, alguém que aspira à presidência do país, que foi sempre o grande objetivo da UNITA. Mas se você o Sama engoliu sapo durante muitos anos, excessivamente bastante. Não, mas se você... Não precisava. Mas você está a ser muito chato, porque você teve a tua vez que você falou, ninguém esteve a te interromper. Tá bom, desculpa, Cota. Desculpa lá. Mas não faça isso. Desculpa. Não, é só para rebater mesmo assim no instantinho. Mas não precisas de rebater porque eu estou a falar, porque eu quando te explico aqui que os sapos do Samakuva foram uma estratégia diplomática até certo tempo. Esse é o teu ponto de vista. Moisés, espera, quando voltar para ti, depois fala, deixa o Isidro terminar o raciocínio. Porque se a UNITA, no tempo do Samakuva, já fosse uma UNITA com aspiração de poder, o MPLA teria reduzido a UNITA a uma FENELA. O MPLA teria reduzido a UNITA a uma FENELA. Então, o tempo que o Samakuva esteve na direção da UNITA foi suficiente para a UNITA ir se organizando e fazer essa transição de movimento de guerrilha para partido civil. Isso não é algo que se resolve da noite para o dia, meu irmão. Isso leva tempo, organizar os quadros, fazer a B e C, conseguir unificar internamente a UNITA, porque a UNITA também tem as suas correntes internas, como qualquer partido tem correntes internas. Mas para você poder reunificar aquilo tudo, você falar com os mais velhos daqui, daí, isso exige muita diplomacia. E isso custou os sapos que a gente hoje chama de sapos no Samakuva. Para mim, eu vejo como uma estratégia diplomática. Eu digo que Samakuva foi uma das maiores mentes no pós-Savimbi. Na pós-UNITA de Savimbi, o Samakuva foi uma pessoa extremamente importante para a reunificação da UNITA e transformar a UNITA num partido realmente civil. Mas a época do Samakuva foi muito ligada na reconstrução da UNITA. Ok? Potencializar a própria UNITA. Esse foi o grande papel do Samakuva.
E ele teve, para nós que estamos aqui fora, nós estamos a falar, está a engolir sapos, engole sapos, mas para ele que está lá dentro a fazer o trabalho, ele sabe o que está a fazer. Daí é que a UNITA agora, quando surge com Adalberto Costa Júnior na liderança e com jovens como Adriano Sapinala, na Vita Angola e muitos outros jovens na UNITA que também são muito bons e que não se fala muito deles, mas estão aí. Esses jovens hoje com uma UNITA reencontrada, unificada e com grande poder de mobilização, a UNITA hoje pode lutar para ser poder em Angola, mas na época do Samakuva, a UNITA não estava preparada. Porque se a UNITA tentasse um líder agressivo, porque tu olhas para o Adalberto, tu vês que o Adalberto foi o líder mais agressivo. Não comparo o Adalberto com o Jonas Savimbi de forma nenhuma. Jonas Savimbi é incomparável, mas o Adalberto já é alguém com um foco que é mesmo o poder e a presidência da República. Se o Samakuva tivesse o espírito do Adalberto, a UNITA hoje estaria reduzida a uma fenela. Por quê? Porque sofreria infiltrações dos serviços de segurança do Estado, desmobilização interna, porque mesmo no tempo do Adalberto, as forças de segurança do Estado ainda fazem esse trabalho de tentar desmobilizar internamente a UNITA. Ainda faz esse trabalho. Nós tivemos acesso a uma visão mais generalizada da coisa. E nós sabemos que os serviços de inteligência têm tentado desmobilizar internamente, corrompido indivíduos de alto escalão da UNITA para criar aquela destruição interna e etc., mas não têm conseguido. Mas isso também resulta, muitas vezes, em algum enfraquecimento interno de coisas que a gente não vê, ok? De coisas que a gente não vê, mas, ok? Mas é importante, é assim, o Jerônimo Mbunga aqui diz que o Samakuva não era respeitado. É por isso que eu disse que o Samakuva não era respeitado dentro da visão externa. A visão externa que a gente tinha é de ver um líder muito submisso ao MPLA, um líder que é muito yes man, é muito calmo, não tem uma reação política agressiva, porque o momento do Samakuva exigia a postura que o Samakuva teve. Eu nunca vou conseguir apontar um dedo ao Samakuva ou fazer sei lá o quê, porque o Samakuva foi importante para essa UNITA que hoje está a ser liderada pelo Adalberto Costa Júnior. É muito importante as pessoas olharem para isso. O Samakuva foi muito importante. O Samakuva foi muito importante. Então, hoje tu tens uma UNITA mais estruturada, uma UNITA, vamos chover aqui, Paulo Maquesso, você vai ficar silenciado, a conta vai ser bloqueada, porque aqui não é na brincadeira. Você vai ficar aí em silêncio e você já está limitado, assim, quer dizer, você já não pode mais comentar aqui. Porque aqui as pessoas vêm para ouvirem-se umas às outras, estarem aqui no respeito. Quando não haver respeito, você vai ser tirado do painel, você vai ser silenciado, você vai ser bicado daqui para fora. É assim que aqui é. Portanto, eu estava a dizer que hoje você tem uma UNITA mais estruturada, a UNITA do ACJ é uma UNITA que tem um empenho de realmente atingir o poder, e essa UNITA só foi possível com esforço conjunto do próprio Zé Samakuva, ok? E etc. Hoje você tem uma UNITA mais organizada. Portanto, quando eu digo que é muito importante que a gente olhe para as questões internas da candidatura do Isidro, mais 3 minutos para terminar, para dar... Tá bom. Sim. Tá bom. As questões do Rafael Massanga, as pessoas não podem querer transformar isso num bicho de 7 cabeças, porque a regra da própria UNITA, a UNITA sempre fez os seus congressos e etc. E a UNITA sempre teve esse espírito democrático. Internamente a UNITA sempre se organizou de forma democrática, sempre teve as suas eleições internas e etc. Portanto, a candidatura do Rafael Massanga Savimbi não pode ser recebida como uma afronta, como não sei o que. Não deve ser vista dessa forma. É uma candidatura que deve ser aceita porque ele é membro. E os estatutos da UNITA dizem, desde que você paga as tuas cotas, faz o teu serviço, etc., tudo muito bem. Agora, o Massanga, e aqui eu concordo com o Moisés, aqui, né? Eu vou dizer assim, o Moisés disse assim, não, ele se adiantou. Eu também acho, porque nesse momento, a dimensão do Adalberto Costa Júnior enquanto líder da UNITA, politicamente, está muito mais, como é que eu digo? Está muito mais amplificada do que a do Massanga. Politicamente, se a gente olhar, né? Se a gente olhar, eu vou dizer assim, politicamente olhas para a UNITA, olhas para a CJ e tu se queres ver quem pode bater de frente com a CJ internamente na UNITA, o Massanga não está entre as primeiras pessoas, desculpa-me. O Massanga
é um político, trabalha na direção do ACJ e etc. Mas, tipo, tu quando olhas para os indivíduos que a UNITA criou durante esse tempo, o Massanga não não é que eu tenha que diga porque o Massanga é fraco, não se trata de fraqueza, trata-se de tu teres um indivíduo, como Adalberto Costa Júnior, que criou um impacto muito grande a nível da política angolana. Foi a primeira vez, na época de Adalberto Costa Júnior, que houve essas declarações públicas que foram, inclusive, saíram no Novo Jornal sobre o combate até a exaustão da figura de Adalberto Costa Júnior, que o regime estava disposto. Okay, o regime estava disposto a combater o Adalberto Costa Júnior e muitos até conseguem ver que o próprio Adalberto Costa Júnior que vocês conhecem em 2022, em 2017, ok? O Adalberto 2017 e o Adalberto 2 tem grandes diferenças. O Adalberto sofreu e esse sofrimento que ele sofreu, é um sofrimento que você vê no aspecto dele atualmente. Você nota que a energia que esse senhor tinha em 2022, que tem em 2017, não é a energia que ele tem hoje. Você nota que ele visivelmente foi desgastado pela perseguição impiedosa que sofreu na mão do MPLA. Toda hora problema daqui, ele violou, ele dormiu, ele fazia não sei o que, ele não sei o que. Mano, isso não se faz, mas o MPLA consegue fazer isso por quê? Porque tem o controle dos meios de comunicação. O MPLA atua como um partido-Estado. O MPLA, se quer matar um indivíduo, ele faz uma coordenação com a comunicação social e ele consegue envergonhar publicamente o indivíduo e matar. Para terminar, Isidro, para terminar mesmo. Então, para terminar, depois vamos voltar para ti novamente. Tá bom, meu irmão, tá bom. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Nesse momento, o Adalberto Costa Júnior goza de um prestígio, ok? Politicamente, goza de um prestígio que se você tivesse que olhar pessoas para baterem de frente com o Adalberto, nesse momento, o Massanga não é das pessoas que eu acho que consegue, tipo, bater. Porque das pessoas que têm visibilidade na UNITA, estamos a falar visibilidade. E quando a gente fala de visibilidade, visibilidade também é aceitação. Então, o Massanga não está entre essas pessoas. Tu olhas para um Nelito, tu olhas para uma Navita Angola, olhas para Adriano Sapinal, olhas para tanta gente que tem aparecido publicamente, que as pessoas conhecem a dimensão do trabalho deles. Você não olha para o Massanga e consegue encontrar também essas referências desse trabalho, desse grande trabalho de mobilização. Você não encontra no próprio Massanga. Então, eu acho que o Massanga, realmente, ele futuramente poderá ser um grande dirigente para a UNITA, mas eu acho, pelo menos na minha opção, mas que a minha opinião não seja fator de dizer que o Massanga não pode concorrer. Ele está por conta de risco próprio. Ele deve concorrer, sim, porque democracia interna na UNITA é mesmo sobre isso. Mas eu acredito, na minha opinião pessoal, que o Massanga não é uma liderança para agora, é uma liderança para depois, para quando o MPLA sair do poder. Quando o MPLA sair do poder, o Massanga aí poderá sonhar também com a presidência da Angola, com a presidência da UNITA e etc., porque o Massanga é também uma peça muito importante para as questões de revitalização do próprio partido também, para dar também uma Massanga. Eu acredito que ele é um grande político também, embora que não tenha se destacado muito como alguns políticos, mas eu acredito que ele tem um futuro brilhante, mas o momento do Massanga não era para agora. Muito obrigado. Ok. Kim de Andrade, microfone é seu. Por favor, tua nota introdutória aqui sobre o tema, então, desse tema que está aqui na mesa. Faz favor. Cotanas, muito obrigado pela cedência do tempo. Antes mesmo, gostaria de enfatizar o seguinte: eu não sou muito. Eu acho que, até que prove o contrário, que eu possa analisar, o congresso mais renhido da UNITA, a nível de candidaturas, foi quando teve a CJ, Raul Danda, Camarata Numa, aquele outro, o Caxiringa, ou Caxiunga, para não ser assim muitos nomes, mas houve aí uma disputa muito democrática de 4 ou 5 candidaturas, de quem ia substituir o Samakuva, e a UNITA demonstrou maturidade, demonstrou democracia, e por via daquilo que era mesmo o seu manifesto político, foram
entre irmãos, disputar a cadeira máxima da UNITA. E eu acho que isso foi histórico, tinham quadros enormes. Naquela altura havia uma disputa muito grande entre o Raul Danda e a CJ, porque um era líder do grupo parlamentar, o outro tinha posicionamentos muito fortes na Assembleia, tinha uma exposição enorme como ator, como professor na mídia e em muitos debates públicos, que era o Raul Danda. E mesmo assim a CJ ganhou a corrida e depois, quando acabou aquilo tudo, eles todos estavam unidos em prol daquilo que era a visão, e eu acho que isso é de elogiar e bater palmas pela maturidade da UNITA nesse sentido. Nesse momento, eu vou pegar aqui umas palavras da Imperatriz, que eu concordo nesse trecho que ela diz, que o Rafael não tem tanta exposição como, por exemplo, tem um Equique, como tem um Sapinhala, como tem o Liberty Chaka neste momento, e que é um momento dele também expor aquilo que as suas valências, porque não pode para sempre ser atrelado com o nome Savimbi, e eu acho que esse é o momento. Eu acho que esse é o momento dele demonstrar que realmente está preparado para um futuro próximo se candidatar e assumir a liderança da UNITA, embora para o futuro eu tenho a minha visão e acho que tem nomes mais sonantes, que se Rafael for bater de frente com o Sapinhala, com o Liberty Chaka, com o Equique, não tem chance, não mostrou nada que possa ser melhor do que esses políticos, já têm uma relevância no seu da UNITA e na sociedade, já fazem muito mais que Rafael, e eu acho que o nome Savimbi não é tudo, ele tem que fazer por merecer. Mas é um momento, é um palco que ele tem para mostrar as suas valências, embora que no meu ponto de vista, nesse momento, independentemente de quem for, bater de frente com a CJ na UNITA a nível da presidência é um cartucho queimado. Agora, a política é feita de momentos, pode ser uma forma de manter presença, levantar e dizer eu estou aqui, eu existo, amanhã a UNITA pode contar comigo e aproveitar a exposição mediática e também dar-se a conhecer perante a UNITA, e pode ser esse trabalho que o Rafael está a fazer para estar ao nível de 2032 ou no outro congresso, combater com o Liberty Chaka, com o Equique, pessoas que já estão um passo à frente, no meu ponto de vista, relativamente a ele. Sendo assim, para concluir, eu acredito que mais uma vez a UNITA vai demonstrar essa maturidade. A CJ vai, de certeza, voltar a ser reconduzido, e depois, quando acabar o Congresso, o próprio Rafael será enquadrado dentro daquilo que é a visão da CJ. Não há aqui retaliações, não há aqui outro tipo de visões. Aliás, é uma tentação que se queira tirar uma casca de banana à CJ para escolher aí o filho Rafael. Ele é um político batizado e vai levar as coisas a bom porto, como sempre a UNITA ensinou. É na diferença que as pessoas crescem, e eu acho que é salutar, é dar os parabéns, que pelo menos o partido da situação, o partido da gatunagem, leve isso como exemplo e não fazer o martes como estão a fazer nos outros candidatos que realmente querem disputar livremente para um lugar, um nível máximo do MPLA. Então, no meu ponto de vista, é dar os parabéns à UNITA, que corra tudo bem e que aproveitem realmente este congresso para unificar todas as ideias e visões ao ponto de aproveitar a última oportunidade, no meu ponto de vista, para que é o 2027, porque depois daí, dando ao povo a segunda chance à UNITA e fazendo a sua parte, a UNITA não terá a mesma oportunidade, não terá o mesmo apoio que está a ter agora. 2022 ficou para trás, aproveitar a energia que vai ser passada e focada para 2027, e não cantar vitória, nem tampouco desprezar o MPLA, porque eles são mesmo maquiavélicos e estão a preparar jogadas que vão complicar o jogo político daqui para frente. A partir de 2025 até 2026 até 2027 vai ser difícil, e espero eu que a UNITA se abra, que ouça mais a sociedade civil, que ouça mais os quadros angolanos, que criem aqui uma dinâmica de aproximação e conversa com a sociedade civil e com os quadros, para que possa ter capacidade de combater com o MPLA, não só a UNITA sozinha, mas a UNITA e o povo angolano com a sociedade civil. Obrigado e fico por aqui, Pedro. Vamos aí, o Tomás. Tomás, dá aí o teu subsídio. O microfone é seu, por favor.
Alô, Tomás? Thomas? Não, Eu estou não aqui. está. Eu não estou na Sim, live. sim. Já estou a chamar nada. Dá o teu subsídio aí, então. Tomás. Eu estou na live. É o Vitor que está aí. Você está dentro da live, como então, o Thomas? Você Não, está dentro. eu não me vejo aqui. Eu não me vejo aqui com o Tanás. Não Você me está vejo. no painel, todo mundo está a te ver, como então? Sou eu é que estou a te ver, os outros não estão Quem a tinha ver. pedido o ponto de ordem? Fala, Ok. Thomas, fala Tá já, bom. só. Não precisas Deixa-me de só te dizer boa ver, nós noite. estamos a ver, Thomas. Tá bom. Deixa-me só aqui dizer que eu acho que esse congresso, como eu disse na rolagem, é um pouco triste. Fiquei um pouco triste por isto. E eu acho que o Massanga veio mexer com a estrutura, né? Mexeu com a estrutura da UNITA e sabemos nós que os votantes que têm acesso ao voto, os congressistas, são cerca de 1.200 ou 2.000, se não estou em erro. Fico triste porque os mais velhos da UNITA usaram aquela tática de intimidação que o MPLA faz. Quando eles fazem que nós estamos em volta do líder e depois fazem uma lista, né, de 700 pessoas que têm acesso ao voto. Isso mostrou categoricamente uma intimidação psicológica dos futuros candidatos. E é ali a UNITA peca. Não é? Nós já vimos que o Sapinhala nas redes sociais, muito antes disto, parece que foi o mês passado que ele deu seu voto ao presidente. Quer dizer, seria bem se fosse uma forma isolada, né? Se fosse uma forma isolada, estaria muito bom. Mas, infelizmente, é que nós vimos quando a UNITA faz uma lista, não é? Uma lista, e depois é uma lista com mentiras, porque esteve ali a Miahela Weba, e a Miahela Weba respondeu que ele já não faz do comitê permanente e pediu que estaria fora do país. E vê-se que essa lista para mim não foi bom, porque é a mesma atuação que... Respondo com a verdade. A Miaela Weba já saiu em setembro. Já saiu há muito tempo antes da lista. Ela mostrou o documento. Sim, isso que eu estou a dizer. Então ela pode estar estar a apoiar a lista. Não, a Miaela Weba diz que o nome dele não consta. Não sei quem, ele não escreveu, não assinou nada. Não sei quem assinou o nome dele ali. Pronto. É só para dizer que o facto de fazerem aquela lista para mim não caiu bem. Não era preciso fazer a lista e as 700 pessoas que assinaram aquela lista, vê-se que são 80% provavelmente. Então, ali é um espírito tendencioso que o Massanga Savimbi mexeu com a estrutura. E, no meu ponto de vista, analisando isto, os mais velhos na UNITA reconheceram que Massanga Savimbi provavelmente ia carregar algum pessoal nesse voto, seria titânico. Mas ele sai logo com poucas vantagens, porque você tem 80% ao redor do Adalberto. E eu acho que isso não seria justo, porque é a mesma moda desoperante que o MPLA faz intimidações quando fazem aquela lista, quando ficam logo ao redor do líder. E isso não fica bom. Pelo menos para mim, não fica muito bom e não é ético essas intimidações psicológicas que a UNITA utilizou a quanto esta lista. Irmão Talvez Thomas, de uma forma podes isolada, esclarecer repito melhor aqui. essa parte. Quando tu dizes que a UNITA fez a lista, foi um órgão da UNITA que fez? Foi alguém com um cargo de chefia? A lista saiu a público por quem? Podes falar um bocadinho mais e detalhar para quem não está a par da situação? Mano, saiu a público e o mais velho, esqueço o nome dele, o mais velho assumiram isso, que essa lista existe, e eu ouvi atentamente no programa da Rádio Essencial, está ali, quem quiser ouvir vai lá ouvir, e essa lista existe, e houve subscritor dessas listas, mais velho Chihuahua, o Sapinhala, o Nelito Cuico, a Miaela, que diz que não subscreveu essa lista, não tem acesso ao O voto. nome do Nelito não consta da lista. Não citaram no Lito, mas nas Não, 700. eu já li a lista, Thomas. Tá Eu bem, já li pronto. a lista toda, o nome do Nelito não está lá.
Pronto. também, quando li, eu procurava mesmo, por engraçado que pareça, eu procurava o Deixa-me nome só, disso, não vi. deixa-me só falar, mano. De uma ou de outra forma, a lista existe. Anda a cota Macedo Léo, a lista existe. E isso, no ponto de vista político, não é ético. Não é, e aqui faltou uma ética, porque aquilo é uma intimidação, que quer dizer que o Adalberto já tem 700 e tal votos. 700 e tal votos garantido. E não seria bom fazer uma lista, mas de uma forma isolada, cada um ia dar o seu apoio, era normal. Mas escrever uma lista, vê-se que aqui uma sanga, dou-lhe parabéns, mexeu com a estrutura da UNITA. Vê-se que é um potencial candidato daqui mais 5, 10 anos. Está a entender? Então, eu acho que isto está fora de hipótese, isso não é bom, não é ético. Até ali, a UNITA não apresentou uma maturidade psicológica, ética na política. Ponto. Agora, quanto o Mano disse aqui, muitos estão aqui a rodar que não existe ala. Se nós formos analisar psicologicamente, este facto de ter aqui uma lista, na minha apreciação, me sinto que estar em torno de volta do líder de uma forma pública, depois fazer uma lista, subscrever uma lista. Então aqui é uma tendência. Atenção, não estou dizendo que é ela, mas há uma tendência. E se é uma tendência, é porque eles entenderam que o Massanga é um potencial candidato que provavelmente ia arrastar o voto que seria um taco a taco com o Adalberto. E isso já é muito bom. Mas aqui é uma tendência. É uma tendência. Agora, o amigo tem que entender, temos que entender aqui, cada fase é um tempo, cada tempo é uma fase. O Jair Samakuva veio para unir a UNITA. Estava desavindo, tivemos o mais velho Manvacola renovada, e eu vi que o Samakuva apareceu para unir a UNITA. E o Samakuva fez a sua parte. Fez a sua parte. E o Adalberto apareceu para avançar. Agora, dizer que na UNITA também nunca houve ela, isso não é verdade. Se vocês forem anotarem bem, notarem muito bem, o Abel Chivucovuco tinha um posicionamento diferente que criou a rivalidade que ele foi expulso na própria UNITA. Isso já tinha uma frente diferente, uma visão diferente. O Abel Chivucovuco veio com uma agenda de puxar a própria... Abel não foi expulso Atenção. da UNITA, Thomas. O Abel Deixa-me saiu só. da UNITA. Não, é só para corrigir. Abel não foi expulso da UNITA. O Abel saiu com os seus próprios pés. Bom, Cota, da forma que foi escorraçado, que não foi aceito entrar naquela conferência que tiveram no AMBO, não sei se aquilo é que é. Lhe fecharam as portas no rosto. Não sei se aquilo é o que é. A Cota sabe melhor que eu. Não sei se aquilo é o que é. Então, e depois tivemos esses amigos aqui desse general aqui que estava suspenso na UNITA, o Caxiungo, aquela ala do Caxiungo. Não é? Queriam penetrar, ter uma divisão dentro com outros posicionamentos. Isso é um facto. Mas só que o bom da UNITA é que sabe controlar. Foram infiltrados, Caxiungo foi filtrado do MPLA. Isso não é interno. Tem que começar também a fazer eu não sei, porque ele fez confusão dentro. Ele estava fazendo como não concordava dentro. Eu não sei se aquilo... Ele não sabe, então não deixa de tocar num tema que não sabe. Está a ver muita informação que estão toda a te corrigir, mano. Eu acho Não, que... espera aí, mano. Espera aí. Também não vamos agredir os outros porque Não pensamos pode ter dizer opiniões que contrárias. passada. Informações... Eu também tenho opinião contrária. Tá bom, tá bem. Mas é opinião contrária. É opinião, é informação. Isso é informação, isso não é opinião. Mas o Catinho... Informação, ele está a dar informações erradas. Tem que se Isso não é uma corrigir. questão de opinião. O Catinho não foi Mas informado. por que quando vocês falam Ele ninguém sabe que discute? está Você certo, não gosta do que está fala. deturpada. Deixam só o Tomás terminar o raciocínio. Mas esse Mas também é conta nas difícil, coisas, mano. numa Então, conversa, conta nas informação por aqui, isso é da hora impossível. errada. Assim não se pode, assim não se Jorge, consegue. vamos só tentar ser rigoroso. Yeah. O Catinho não foi Deixa o infiltrado. Tomás terminar o raciocínio dele. O Catinho é quadro, o Catinho é um dos quadros da Tá UNITA. bem, mas da é que não Jana, sou não foi cachorro, infiltrado. mano. Já falou que o que eles soltaram, já falou que... Não, o que ele disse... Yeah. O que ele... Então, a informação, mano. Jorge, vamos deixar o Thomas falar, acabar. Tá bem, Também já está bem. quase o tempo Tá bem, dele. desculpa. Vamos já deixar o Thomas Tá acabar. bem, desculpa. Meus amigos, assim é difícil quando vocês Termina, querem... não, Thomas, termina. Termina, tá Thomas, bem. Eu já terminei desculpa, mesmo. desculpa, Vou só mano, fazer um rodapé. desculpa. Já terminei mesmo, porque assim é possível. Vou só dar aqui um rodapé.
é doloroso quando as pessoas querem escutar o que é bonito, não é? O que é bonito. Mano, isso não é uma questão de beleza, mano. Isso é verdadeira. A informação que você está trazendo, desde que seja verdadeira, vamos ouvir à vontade. Mas que estamos a nos indignar. Não é por causa de ser bonito ou feio, mano. É você falar, o Jorge pulou quintal, e vão te dizer, não, o Jorge não pulou quintal, desceu do elevador. Não, o Jorge entrou da esquerda, vão dizer, não, nesse dia ele não foi à esquerda, foi à direita. Quer dizer que você está dando informação errada. Jorge, então, você não sabe que em 2011 o Chivuco foi afastado das conferências no Congresso do Mambo? Não sabes disso? Iniciativa própria, ele saiu. Não foi iniciativa própria. Espera, não foi iniciativa própria. Tudo bem que ele depois, quando renunciou à militância, a renúncia foi iniciativa própria. Atenção, uma coisa é... Ok, deixa-me só falar, faz favor, deixa-me só falar. Querem ser claros. Porque as pessoas, infelizmente, quando nós temos algumas pessoas que começaram a acompanhar a vida política, socioeconômica do... Deixa-me falar, Isidro, faz favor. Um instrumento de democracia. Deixa-me só falar, faz favor, Isidro. Fala, Tom. Quando as pessoas começam a acompanhar a vida sociopolítica do país por via de TikTok agora, é complicado. Porque eu estou a falar porque andei lá dentro. Eu fui funcionário de uns órgãos da UNITA lá dentro e a gente tinha muita conversa e acompanhava tintim por tintim. Se algum dia vocês quiserem trazer o assunto do Fuka Muzemba aqui, da Jura, vamos trazer, vamos debater, vamos ver quem vai ter bagagem real, certo, que aconteceu com o Fuka Muzemba dentro da Jura. Entende? Então, eu não estou aqui a falar coisa aleatória. Eu tenho minhas análises diferentes fora do contexto com algumas pessoas aqui. Agora, eu estou aqui a dizer que a ala do Cachungo, que queriam criar uma ala, o bom é que a UNITA teve a capacidade de resolver as coisas internas. Isso eu tiro o mérito e isso é a realidade. Agora, terminando mesmo definitivamente, quando os amigos querem ouvir que a perfeição na UNITA, não é isso. Agora, comigo não vão ouvir uma perfeição como tal, vão ouvir análise daquilo que é o meu ponto de vista, daquilo que é a minha observação. E aquilo que eu vivi lá dentro e aquilo que a gente está a mover fora. Agora, fica bem claro que houve tendência à candidatura do Massanga. É muito feio quando já temos um veto antecipado na fase do Congresso. E da situação da lista, eu via que todo mundo, muitos não se cheguei tarde, ninguém falou da lista. E essa lista não podia acontecer. E essa lista tem uma tendência. Não, Angola falou. Lista chamaram-me nomes. Eu falei da lista. Angola falou da lista. Tanto mais é que eu perguntei ao Angola se, pronto, não é? Realmente foi bom trazerem aquela lista. E Angola respondeu que também não foi bom trazerem aquela lista. Então, o Thomas não estava ainda aqui. Mas o Angola que está em cima, ele também coisa. Eu questionei sobre essa lista e ele respondeu. Assim, se fosse alguém a falar, devia dizer não querem ouvir verdade, então por isso é que lhe cortaram. Thomas, para terminar. A meu ponto de vista, cheguei tarde, então, a meu ponto de vista, já tinha aí um Angola que entendeu que aquela lista não é bom, não foi bom. Do ponto de vista psicologicamente, aquilo é uma tendência. Não, mas isso foi legal. Não está fora da lei. Pode, eticamente, Tomás, não está fora da lei. É legal a lista. Ok. Eticamente, talvez. Só 30 segundos, Fotanás. Qual a lista que é imperatriz? Qual a lista que é normal? No estatuto não, eu vou dizer, juridicamente a lista é correta, está certo. Agora, eticamente, como falaste, talvez, vamos analisar, depende do ponto de vista. Juridicamente, há um cunho jurídico nisso. O estatuto da UNITA não diz isso. Ali não tem coisa jurídica. Pode-se fazer simplesmente O estatuto da UNITA não diz isso. Que me prova que o estatuto da UNITA diz que também não condena. O estatuto da UNITA não condena a lista. Tomás, também agora, eticamente, depende do ponto de vista de cada um, né? Sim. Tomás. É mesmo isso que o Thomas já disse, não houve ética, pronto. Não houve ética, do teu ponto de vista. Mas no meu até, eu não vejo nada de errado também. Na minha eu não vi nada de errado. Não há nada de errado. Concordo com o Tomás aqui. Para mim não foi ético. Eu também concordo com isso. Tanto mais é que eu questionei o Angola sobre essa situação. Eu, Angola respondeu. Quando vi aquilo, também fiz um comentário que aquilo para mim tipo, não foi ético. Mas, mas não é nada. Falta de ética também não é.
Não é falta de ética, não. Vamos lá ver uma coisa rápida aqui. Eu, quando fiz a pergunta ao Thomas, perguntei se o Thomas tinha o conhecimento, e aqui também estendo a mesma questão para a Cota Laura, se foi algum órgão oficial da UNITA, que aparece nos estatutos, que publicou essa lista. Porque é normal eu ser da UNITA, eu apoio o ACJ, e eu próprio ser o incentivador de ir buscar essas assinaturas para pôr já, em primeiro lugar, o adversário quieto para não se mexer muito. Em segundo lugar, é o próprio partido da situação que quer vir se infiltrar no meio da UNITA e apoiando a candidatura do próprio Rafael. Então, aqui foi já um tiro bem dado que põe já algumas pessoas caladas. Agora, se me disserem que isso foi algum órgão estatutário no meio da UNITA que vem publicar isso, o órgão, por exemplo, de político, o órgão da jura, aí estamos a comprometer aquilo que são os estatutos e a democracia. Agora, que provem o contrário, alguém que traga essa informação, quem é que publicou essa lista? Eu faço a seguinte questão. A lista não está com assinaturas à mão, a lista está tipo com letras de computador, está o nome dessas pessoas. Então, será que essa lista foram algum órgão, conforme disseste, tem as assinaturas desses indivíduos à mão ali ao lado dos nomes deles? Temos que ainda também ver... a quem tinha que Imperatriz, a UNITA confirmou que existe essa lista. A UNITA confirmou isso. Olha, vamos só fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa. Nacho, sem lista, isso só do MPLA. Isso é que temos que meter na mão. Espera só um bocadinho, Angola, faz favor. Estou a ouvir, Laura. Sim. Eu acho que, em vez de estarmos a falar todos uns em cima dos outros e a terem pontos de ordem, quando houver alguma coisa muito pontual, sim. Estás a ver? Mas cada um começa a apontar. Eu também vou fazer a mesma coisa. Peço desculpa por ter interrompido o Thomas. Também vou fazer a mesma coisa. Então, pronto, Laura, pode ajudar já então estou a moderar. com o caderno. Pode ajudar a moderar. Na sua vez, usa os seus 2-3 minutos que lhe forem dados como quiser. Desde que não saia... Não, e desde que não saia do tema. Eu sou... Peraí, é assim, olha... Espera só um bocadinho. Mano, eu agora vou estar aqui como... minha proposta, vou estar aqui, pronto, né, como apresentador, sim senhora, mas eu, nesse momento, como a Laura mesmo tá aqui, já falou, vamos só deixar a Laura moderar aqui o coisa. Um bocadinho essa conversa. O JG diz que a lista é falsa. Laura, às alturas... Laura, podes moderar por enquanto. Imperatriz, aponta. A lista não é falsa. A lista não é falsa. Não, Laura, eu estou a querer dizer que há coisas que se diz... a lista não é falsa. Mas só tem que rebater na hora, como em verdade. Não é falsa. Imperatriz não é falsa. A lista não é falsa. Há em verdade que você tem que rebater na hora, porque o que a lista não é falsa. E tem que se rebater mesmo na hora. Lá, e isso de 3 minutos... Vamos só deixar. Vá. Eu vou abrir o meu micro, a não ser que me deixe. Imperatriz. Bola, 2 minutos. Sim, eu nem preciso de 2 minutos. Eu só queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta aqui, porque eu é quem tinha há pouco pediu os dois minutos para a intervenção do que ele estava a dizer. Então eu queria saber mais dele, onde é que ele foi buscar essa situação das alas? Porque fui eu que impedi o ponto de chegar a vez do Quinho, quem responde. Ok. Não, eu tenho que responder. Faz favor. Tem que me dar a palavra para responder na tua vez. Tá bem. Vamos tá bem, faz favor, vamos nos organizar. Obrigado. Aponta aí a pergunta do Angola, faz favor. Aponta só a pergunta do Angola. Obrigado pelo debate, boa continuação. Cota Laura. Tens 2 minutos, assim rapidamente, para contestares o que se foi falando aqui, para vermos como é que vai dar. É o seguinte, o contexto político em que a UNITA se encontra é um contexto que permite a UNITA ter alguns posicionamentos estratégicos, ok? Esses posicionamentos estratégicos podem ser interpretados de diversas formas na sociedade civil, o que é normal. Mas a estratégia da UNITA não pode ser questionada por indivíduos que não sejam propriamente da própria UNITA, ok? E eu começo por dizer aqui
que a lista tem todo... por isso é que eu disse que é importante que as pessoas façam alguns statements aqui, que digam, por exemplo, que não é ético, que não é isso, que não é aquilo, mas por uma questão de estratégia, por causa do excesso de interesse do MPLA nas questões internas da UNITA, em querer fragmentar e criar essas alas fantasmas que já estão a ser aqui expostas, que isso é mesmo uma agenda, de falar que a UNITA está dividida, tem alas, porque eu senti aqui, nesse live, quando esse jovem Kim começou a falar, eu senti um padrão de desinformação. Mas acabamos por chutar... Só rapidamente aqui, Cota Angola. Eu senti... Cota Angola, eu vou apontar aqui os pontos. Eu senti um padrão de desinformação que é usado pela maior parte dos gajos que estão a trabalhar para o MPLA, para os gabinetes de ação psicológica e estão coordenados com Norberto Garcia e etc., eles têm a mesma fala. E eu vou dizer qual é a fala. Primeiro, o UNITA é tribalista, continuam a trazer essa conversa ao público. Segundo, que existem alas dentro da UNITA e criam aqui uma série de situações para dizer que a UNITA está enfraquecida internamente. Isso aqui é uma forma que eles encontraram para criar um eco dentro da sociedade civil, para dizer que se na UNITA internamente não se compreendem, então aquilo está tudo perdido. Portanto, é preciso ter muita atenção. Essa fala que estava a ser reproduzida por esse jovem aqui, é a mesma fala que eu já ouvi noutros lugares com a mesma tendência. UNITA é tribalista, UNITA é não sei o quê, UNITA é não sei o quê, UNITA está dividida, fizeram não sei o quê. Mano, ninguém precisa disso. Ninguém precisa dessa conversa, o Adalberto fez, o Adalberto não fez, ninguém precisa disso. E eu fico aqui a pensar, o MPLA tem responsabilidades de Estado, ninguém cobra nada no MPLA, toda a gente viu a pouca vergonha do que o MPLA estava fazendo no Gino Carneiro, no Valdir Cônego, do engenheiro Venâncio, o enxovalhamento que o próprio João Lourenço andou a fazer com indivíduos do MPLA, e esses indivíduos todos ficam calados, ninguém se atreve a falar que o MPLA está dividido, tem alas, são tribalistas, não sei o que, ninguém se atreve a trazer aqui essas conversas, mas... Obrigado, Isidro. Não, só rapidamente, Cota Laura, qual é o interesse de continuarem a querer levar uma falsa percepção no seio da sociedade com relação à UNITA? Com relação a isso que a gente falou aqui, e nós podemos discutir de diversas formas, eu acho que por uma questão estratégica, por causa do risco de interferência do MPLA, aquela carta pode ser uma resposta ao MPLA e não propriamente ao Rafael Massanga Savimbi. Pode ser uma resposta ao MPLA, para o MPLA parar de tentar se intrometer nos assuntos internos da UNITA. Aquela carta tem a sua validade dentro de uma visão estratégica interna do partido, mas para a sociedade civil pode ser absorvida de várias formas essa estratégia, dizerem não, estão a intimidar o Rafael Massanga, não sei o que, mas para nós que acompanhamos um bocadinho da política da UNITA, a gente sabe que o Rafael Massanga Savimbi, se for para nós falarmos, ele não tem a capacidade de bater de frente com o Adalberto, nesse momento ele não tem essa capacidade. E eu acho que o Rafael Massanga, é o que eu disse, o Rafael Massanga precisa de trabalhar mais na sua projeção política. Ele é um jovem, tem todos os direitos e etc., mas não quer dizer que automaticamente ele representa uma ameaça para o Adalberto Costa Júnior. Nós estamos a falar que dentro da UNITA existem outros jovens que têm mais visibilidade que o Rafael. O Rafael também não teria chance com eles. Por exemplo, eu não acho que o Rafael teria chance com Adriano Sapinala. Eu não acho. Essa é a minha opinião. Eu não acho que o Massanga teria chance com o Enelite Quick. Eu não acho. É a minha opinião. Não acho que ele teria chance com a Nakita Angola. Não acho. É a minha opinião. Por quê? Porque eu vejo que essas pessoas estão mais experimentadas politicamente e têm uma imagem mais projetada em termos de mobilização, são conhecidos na sociedade angolana. Mas o Massanga, você só consegue ouvir o Massanga quando você ouve que é Savimbi. Estás a entender? Quer dizer, o legado político do Massanga nesse momento ainda está muito ligado ao nome Savimbi, porque ele não está a trilhar o quê? Não está a trilhar o caminho político dele, ele ainda não começou a fazer o grande caminho político. Passa a afirmar como uma das vozes de presença dentro da própria UNITA. E isso é normal que nós tenhamos esse tipo aqui de conversas. Dizer mesmo assim, olha, a lista tem que ser percebida de várias formas. A lista que saiu em apoio à candidatura do Adalberto Costa Júnior, para mim tem mais a ver com uma estratégia interna para poder criar um choque no MPLA, porque o MPLA... É isso mesmo, Isidro, é isso mesmo, eu estou de acordo contigo, estou mesmo de acordo contigo. Está aí o Francisco, chegou agora, vamos dar prioridade a Francisco. Obrigado pelo tempo.
Francisco, como é a primeira vez que está a falar, tens 3 minutos. Obrigado. Não sei se eu vou acabar com 3 minutos. Quero só mandar aqui um abraço aí ao Darilov. Gostei muito da intervenção dele. Darilov, forte abraço. Manda mensagem ao Darilov. Estou a aprender contigo, Mocota. Sempre a considerar. Esses são os nossos ídolos. Muito obrigado. Vamos, 3 minutos. Ok, obrigado. Eu não sei se vai acabar, porque a minha luz também aqui no Zango foi embora e pode ser que daqui a pouco essa coisa aí vai cair. Se cair... Então tens de falar rápido. Ok, é só para dizer o seguinte, nós vivemos cá no território angolano, eu vou depositar o meu voto na UNITA e no ACJ, não, eu tenho que acompanhar as suas políticas, e eu acompanho de pé para mão, não significa que eu sou militante ou milito pela UNITA, eu sou um cidadão, sou um povo que quer mudanças em Angola. Nesse caso, eu tenho o meu cajardo, como a ACJ e a UNITA, então eu tenho que acompanhar as suas políticas. Mas para quem não acompanha as políticas do ACJ e da UNITA, não é? O que se passa dentro da UNITA, não tem que vir aqui nas lives desconstruir aquilo que a própria UNITA está a construir. Vocês são assassinos de mentes. Falem do vosso MPLA, que vocês conhecem o vosso MPLA. Deixem de falar aqui do ACJ da UNITA. A gente vai nas reuniões, vamos ouvir o que eles falam. Eu não tenho ido lá. Eu ouço, eles estão todos unidos. Quem disse que a UNITA está fragilizada? Quem disse que a UNITA está cada vez mais fragilizada? Eu estou lá, eu estou aqui, eu sou uma figura, eu sou um vivo que vou sempre aos sábados acompanhar os seus programas. Cada marcha que eles mandam chamar, eu vou para lá para encher, eu faço o verbo encher daquelas marchas da UNITA. Eu não vejo a UNITA fragilizada. Onde é que vocês vão? Vocês vivem aonde, afinal? Será que você é mesmo desse planeta? Nós não vamos aceitar aquilo que fizeram com o Dr. Savimbi, que matamos o Dr. Savimbi. Não vamos fazer isso com a CJ. Depois a gente amanhã viu só nos seus comentários, nos seus comícios, teve razão. Não. O que vocês fizeram com a gente lá para trás, não é o que vai acontecer agora com a UNITA e o ACJ. A UNITA e o ACJ têm praticamente o nosso apoio. Nós queremos mudança, e a mudança é com a UNITA e o ACJ. Não é porque estamos a fazer campanha. E somos obrigados a fazer campanha, sim senhora, para o ACJ e a UNITA, porque nós não queremos o MPLA ali. E quem está a fazer campanha para a UNITA é o próprio MPLA. O MPLA que está a fazer campanha, os seus militantes estão a fugir de lá, quem passa fome. Dia seguinte não consegue ir na marcha do MPLA, vai automaticamente na marcha da UNITA. Isso é para dar mesmo raiva aos que estão no sistema. Vocês que combatem a UNITA, acompanhem os programas da UNITA. Vão lá nas páginas, na televisão não passa, na TPA não passa. Isso não passa, nem na Rádio Nacional passa. Vão lá mesmo na página, a UNITA tem as suas páginas, vão lá ver, acompanhem, não falem à toa. Falar de pedagogos aqui, buscar, falar de Satanás, que vocês nunca viram Satanás, porque a UNITA não sei o que. Isso é falar de um gajo que vocês são abstratos, falam coisas que vocês não sabem, mano. Vão nas lives, buscam nos comentários que aqueles que são falsos, coisas falsas, coisas inventadas. Nós estamos aqui no território, nós estamos aqui no país, estamos a acompanhar, a gente vê. Então, onde é que vocês vão dizer que a própria UNITA está fragilizada? Se a gente anda, fui em Benguela também, fui por Lubango também, aí onde houve aquela cena aí que aquele povo que não queria ver a UNITA lá dentro, não sei se é aonde, lá no Ambo, um município. Eu também fui lá ter. Qual é a UNITA que está fragilizada? Que vocês estão querendo dizer que a UNITA está fragilizada? Vocês vivem em que? Mas, não sei em que continente vocês estão, meu. Vem para Angola para acompanhar. Vocês nunca votaram para a UNITA, por isso não estão interessados. Não, é com a UNITA estar ali. Vocês querem a continuidade. Essa é a única palavra. Eu vou parar por aqui. Eu sei que eu vou me desligar daqui a pouco. Muito obrigado, mano. Nós estamos com a UNITA e defenderemos a UNITA e o ACJ. Quem não gosta que se morde no cotovelo. Imperatriz, faz favor. Zuela, eu gostei da parte que o Francisco disse. Eu estou aqui, eu faço lá o verbo encher na UNITA. Eu realmente eu aconselhava o deputado Massanga para Rafael para ter agora, para ver se depois desse congresso estar com um cargo de secretário, sei lá, de Luanda, esses cargos que o Nelite Quick, o Sapinhala tiveram, que eu acho que são posições de uma relevância e de uma exposição
pública e de mais contacto também com a juventude, porque Angola ou Luanda ou Angola é um país de jovens, então através desses cargos o deputado Rafael, né, ia ter essa projeção da sua imagem. E também quero adicionar aqui um ponto para nós analisarmos, que é, olha, dando continuidade num dos raciocínios do Isídio, quando diz que da lista ser também ser estratégica em termos do MPLA, para mandar uma mensagem para o MPLA e dizendo, levando essa reflexão, eu ponho esse ponto, que depois do Congresso, né, ou no processo do Congresso, quem realmente ganhar, o resto, até o membro mais irrelevante não pode ir no tribunal do MPLA para ir contestar quem os membros da UNITA votarem. Temos que ver também isso, porque a experiência passada vimos que o candidato que não tinha nenhuma relevância é que foi a correr no tribunal do MPLA. Então ali vimos que teve a influência do Partido dos Marginais. Não é? Então, nós não queremos que nessas eleições que haja transparência, que haja um rigor de democracia, de seriedade e tudo mais que ali aconteça, e no final todo mundo aceita os resultados, que nós também aqui fora vamos aceitar os resultados. Nós não queremos estresse depois do Congresso, qualquer que vem dizer e não sei o que, e nós vamos ter que passar o que passamos no Congresso passado. Isso é que eu também quero que nós vamos analisar aqui, a experiência que aconteceu no pleito eleitoral da UNITA passado. Eu não digo que tem a ver, pronto, o próprio Massanga é que vai lá no tribunal e não sei o quê, mas pelo que eu vi o estatuto da UNITA, qualquer pessoa pode fazer isso. Então, eu acho que a UNITA devia se fechar um bocadinho mais nesse estatuto e se blindar para que essas falhas não aconteçam. Tem que fazer como a Constituição inglesa. A Constituição inglesa, que não é Constituição, né? São praticamente... eles, quando acontece algum erro, eles vão lá e aquilo fica tipo um decreto. Assim vão pondo as regras dele. Então, é isso. Com os erros, nós temos que aprender e tapar ou remendar esses erros. E agora, realmente, aqui também é uma fala que se diz muito que a UNITA está desfragmentada. Eu até lembro-me dessa palavra com o lote que desapareceu, nunca mais ouvi falar, não sei se vocês lembram, era uma característica, uma figura que aparecia ali com umas linguagens assim que ninguém quase entendia, e ele usava muito essa palavra e dizia que o MPLA estava assim desfragmentado. Então a UNITA não está desse estágio, a UNITA está muito bem coesa, é um partido que mostra sempre esta festa da democracia nessas alturas, e nós vamos ver aquilo que vai correr tudo bem. É isso. Atriz Jorge... depois passarmos ao Osvaldo. Osvaldo, se prepare para falar a seguir. Jorge. Sim, tchau Laura, obrigado, né, pela oportunidade. É mais ou menos aquilo que a Imperatriz acabou de dizer, e eu também reitero e assino. Nós não vimos nenhuma desfragmentação, tendo em conta que nesse painel, na rolagem, e não só, há muita gente que é militante, simpatizante, e não sei se existem outros termos para quem se revê numa determinada política de um partido, e para além do partido, até do mesmo presidente em si, há muita gente que se revê nessas pessoas e nessa instituição, e tem acompanhado, porque as pessoas que têm esse interesse, querendo ou não, hoje já estamos a ter uma educação e cultura política, social, já estamos a acompanhar, temos tido acompanhamento dinâmico e constante. Então, claramente que se existisse essas controvérsias que se diz aqui, né, que alguns... Desculpa só, Jorge, obrigado 10.
pelas prendas à live. Ok. Então, de dizer que essas narrativas que são construídas por algumas pessoas, se são elas mesmas que as veem, né? Tudo bem que eu pelo menos se calhar, não sou muito conhecedor, posso não acompanhar talvez 100% de perto, mas há muita gente aqui no painel e não só, que estão categoricamente afincados em analisar e acompanhar, fazer estudo daquilo que é a vida política ou social do nosso país. Então, há detalhes muito sensíveis que com certeza não deveriam passar, e existem pessoas que até são neutras, né? São neutras no seu posicionamento, quando está correto, quando está mesmo errado, dizem que está errado, às vezes não querem dizer, mas pelo menos não comentam. Então, penso que essas pessoas têm uma tamanha maturidade para conseguir também perceber essas lacunas da possibilidade de alas. E se pelo menos não temos visto isso, eu não vejo nenhuma dessas pessoas, pelo menos eu não tenho visto esses teores, esses conteúdos, e eu acompanho nas redes sociais, nas páginas do pessoal da UNITA, não digo todo, nem mais alguns tantos, os deputados e não só, as páginas mesmo institucionais e tudo mais. Então, se nós vimos essas alas, ouvíssemos, penso que claramente também, como se diz, né, nada se esconde para sempre. Nós deveríamos ter visto algum detalhe, alguma coisinha assim que deveria nos despertar uma atenção e perceber que alguma coisa está errada. Então, é importante que quando nós vemos aqui apresentar o nosso point é diferente de passar uma informação, temos que ter também essa compreensão. O meu pensamento pode estar errado e é o meu pensamento, posso aqui defendê-lo de pés cruzados, mas passar uma informação, temos que ter a sensibilidade de perceber que deve ser passada uma informação credível, uma informação verdadeira. Não podemos passar em painéis, passar informações deturpadas, informação inverdadeiras, irreais. Isso não é correto, por uma questão mesmo até de maturidade como pessoa que somos, e principalmente homens, que queramos às vezes discutir posicionamentos políticos, sociais no nosso país, queremos dizer que queremos alternância política no país, queremos um rumo para o nosso país, queremos sair da diáspora onde a gente está. Então, é importante que temos que ter essa sensibilidade de fazer jus a que aquilo que nós vamos aqui apresentar como informação tem que ter, se possível, mesmo dados bibliográficos, temos que ter certeza. Quando eu sou corrigido 2, 3 vezes de que a informação que estou a passar está errada, não é um ataque ao meu pensamento. O problema não é o que eu penso, não. É a informação que eu venho passar. A informação que se vem passar tem que ser verdadeira, mano. Isso é muita responsabilidade. Estamos aqui a falar de instituições que vão definir o futuro do nosso país. Nós estamos a lutar para uma Angola melhor. Então temos que perceber isso. E nessa perspectiva de pensamento, nós não podemos passar informações que não são verdadeiras. Temos que ter cuidado com isso. Obrigado, Olivia. Atingiu aí o objetivo. Toda a informação que a gente... Jorge. Tá bem, tia Laura, vou já concluir. Toda a informação mesmo que se passa deve antes ser analisada de forma minuciosa. Então é isso que eu queria apelar a todos os irmãos. Eu não vejo ala na UNITA, mas claramente que se tiver alguma ala, eu gostaria que os irmãos nos mostrassem esses detalhes, e mesmo que não seja aqui no privado, e nós todos vamos ir atrás, tendo em conta que isso é um assunto delicado e que todos nós estamos interessados em acompanhar isso, porque isso vai definir o amanhã de uma Angola melhor. Muito obrigado. Bom, eu acho que a ala daqui, a ala dali, a ala virou uma expressão que está a ser muito usada de há uns tempos a esta parte, assim tipo no que tange, está a ver? No que tange vamos aqui, no que tange vamos ali. Então estamos com a ala, e eu estou em crer que toda a gente que está a falar aqui em alas está, não é uma ala como tal, é que existem pessoas que têm pensamentos diferentes, e isso nós temos em todo lado, porque se cada um de nós, num sítio onde cada um de nós pensa com a sua cabeça, nós temos
a possibilidade de exprimir os nossos pensamentos. Portanto, há as pré-candidaturas agora, vamos ver as candidaturas que passam e aí vamos ter contato com os programas. E mais do que pessoas, nós temos que apostar em programas que nos façam sair deste marasmo. Osvaldo, faz favor. Só mais uma coisa que eu queria dizer. O Thomas está enganado quando diz que a Mihaela Weba diz que não sabe quem é que pôs isto na lista. Thomas, eu vou aguardar no meu Messenger o link de onde é que você tirou essa fala da Mihaela Weba. Não é conversa para aqui, mas gostava de saber, porque eu li no Facebook da Mihaela ela assumir, ela a provar porque que está com o nome na lista, apoiar a CJ, porque foi acusada de pertencer lá a um setor qualquer e estavam a dizer que havia incompatibilidade. Foi quando ela mostrou a carta. Quando ela mostra a carta, não é para dizer que o nome dela não foi ela que pôs. Foi para explicar porque que ela já podia pôr o nome na carta, sem ferir os estatutos e as regras da UNITA. Osvaldo, explica. Osvaldo? Alô? É sua vez, Osvaldo. Força aí. Está a me ouvir? Estamos a ouvir, sim. Boa noite. Boa noite. Olha, faça favor. Você é muito o tema é UNITA, candidaturas de Adalberto e Rafael Massanga. Pronto. Faça favor. Você é muito telegráfico. Obrigado. Não vou muito, não só naquilo que é os concorrentes, né? Só quem não é patriota não consegue perceber de que deve ter uma mudança para o país. E de acordo com aquilo que é a nossa Constituição, a mudança deve-se a partir de algum partido político. E nessa altura, quem está em mais, quem leva alguma vantagem é o Adalberto. Então, tudo aquilo que vier de não pode, divisão, tudo, é falácia. É falácia. Só quem não tem a visão, não tem a visão patriótica é que ainda perde-se nessas falácias. Então, telegráfico e papo reto é isso. Muito obrigado. Osvaldo. Thomas. Mais 2 minutinhos, Thomas. Exatamente. O Nacho não está a passar as palmas. O Nacho deve estar meio distraído. Vamos, Thomas. Eu bato as palmas. Nós temos que aprender muitas das vezes, levarmos o debate, quando o debate é para dentro, temos que falar para dentro. Não é? Aqui temos o debate não é de governar o país. Estamos aqui a fazer o debate dentro. Tem ido aí para o banheiro, mas tem aqui as palmas. O amigo acabou de falar aqui, algumas pessoas estão a buscar a tendências de mudança do país. Não, o debate aqui é para falar dentro da UNITA. Tal qual que um dia desse vamos fazer também um debate para falarmos dentro do MPLA versus as eleições, o Congresso do MPLA é dentro. Aqui não está a se falar campanha para governar o país, estamos a falar dentro do MPLA. Então tem que haver devemos ter essas qualidades, essas capacidades de interpretarmos o debate, porque o debate é que está a se falar dentro. Então, se é dentro da UNITA, temos que enrolar aqui, jogar a bola dentro da UNITA. Mas deixa-me aqui dizer que eu fico um bocado tetraplégico quando se diz que
A lista é normal, não é? Como aqui o Manisidro acabou de abordar, que aquilo é para dar um QO ou um MPLA, não. Minha pergunta vai ser a mesma coisa mesmo. Mano, quando o Samakuva estava na liderança para esses 3 mandatos ou 4 mandatos, se não estou em erro, não vimos uma lista subscrita por esses candidatos ou pelos, vamos lá dizer, os congressistas. Não houve lista. O Adalberto concorreu com 5 ou 4 candidatos, não houve lista. Não houve essa lista. Meu problema só vai enrolar ali. E o porquê que na vez do Massanga apareceram listas, ou apareceu uma lista dos apoiantes? É ali que nós devemos entender. Deixa-me ver. Houve lista, sim. Houve uma lista, houve o congresso que foi anulado e a seguir houve uma lista de apoio ao Adalberto, sim. Houve, sim, senhora. Não é a primeira vez que há lista na UNITA. Desculpa. Não, houve uma lista quando o Adalberto de concorreu apoio sozinho. ao Adalberto. Sim, quando concorreu sozinho. Isso é bem claro. Quando concorreu sozinho, sim. Quando concorreu sozinho, houve lista. No tempo do Mevel Samakuva, quando houve as eleições, com vários candidatos também, não houve lista. Massanga apareceu, houve lista para 2 candidatos. Então, repito aqui a dizer que isto não é bom. Eu acho que os homens da UNITA tinham que vir a terreiro, voltar a explicar devidamente. Não é aparecer aquele que apareceu na rádio essencial, onde apareceu aquele mais velho, nervoso e faltar respeito indiretamente. Quem é o nervoso? Hã? Quem é o nervoso que apareceu na rádio essencial? Esqueço o nome dele. É que é da UNITA, o mais velho? É da UNITA, sim. Estava nervoso, acusou o mais velho, o amigo Paquice e outros mais, que vocês têm vossas preferências, não se metem na UNITA, a UNITA merece as coisas. Foi um Tito Cabange que eu vi. É um militante de proa da UNITA, analista. Infelizmente, teve um comportamento ideologicamente do Tito Cabange. Lamentavelmente. E quando isso acontece, vê-se que automaticamente eles entenderam, houve uma tendência. A partir daqueles pontos de vista dele, que ele teve posicionamento de Tito Cabange, houve uma tendência dessa lista. Houve uma tendência. Então, é preciso que a nova geração que vão entrar na política, apesar que nós temos aqui pessoas amantes, simpatizantes, enfim, tenham muito cuidado com isto. Agora, eu queria só aquilo que disse o Kim, que o regionalismo que existe na UNITA, isso não é bem verdade assim. Não é bem verdade. Porque o mais velho vice-presidente Dembo, no tempo do Savimbi, foi do norte. Não é? Um vice-presidente era do norte. E tivemos políticos de proa na UNITA, tivemos os cabindas na UNITA. Não é? Foram pulmão, foram veias importantes na UNITA. O mais velho Miguel Zalpuna, o mais velho Tony da Costa Fernandes e outros mais que tiveram lá. Então, tiveram num lugar destacados. Agora, tem que entender que há certas pessoas de baixa visibilidade. O secretário provincial de Cabinda é de Cabinda. O secretário provincial do UIS é do UIS. De Malange é de Malange. Só que o problema, existe aquele que tem mais alta visibilidade porque faz atividade. O Nelite Quick é ativo. Ele não é aquele que recebeu pasta guarda, fica descansado com a sua pasta. Não. Como aquele antigo secretário nacional da UNITA que esteve ali, esqueço o nome dele, né? Que esse secretário da Juventude... Não é o Codumola? Não é o Codumola? Não, é o coisa, esqueço o nome dele aí. Agora, aquele que eu disse no Jonas Santos, é que o outro secretário que eu conheço na província, nós até não conhecemos. Eu não sei se em Benguela existe um secretário provincial, eu não sei se na Namíbia existe, eu não sei se no Lubango existe. Eles têm que fazer atividade, têm que agir. Agora, na Vitangolo, o Sapinhala, aquele deputado que é do Kwanza Sul, que mostra muitos vídeos de erros da UNITA. Agora temos ali aquele mais velho deputado que também está a vir bem, o Makuta Nkondo da UNITA, aquele mais velho do Ambo.
não é? Agora, os outros secretários provinciais têm que agir. Agora, não é porque o Sapinhala, o pai dele é um pioneiro, fundador da UNITA, é porque estão aí de prova porque é regionalismo, não. O vice-presidente da UNITA, na história da UNITA, foi um do Norte, o mais velho Dembo. Olha, o Jerônimo diz o Liberty, apesar de ter raízes do Sul, mas nasceu no Uís. Estás a ver? Então estão ali. Agora, só que os outros secretários provinciais da UNITA são preguiçosos. Eu disse também vendo o Jona numa das lives, pegam aqueles telefones, ou vão trabalhar com os telefones, ou se não sabem mexer aquilo, que arranjam um engenheiro informático para lhes ensinar a mexer, usar o telefone. São preguiçosos. Os outros secretários provinciais da UNITA são preguiçosos. Segundos. Obrigado. Terminou, Tomás. Terminou, Thomas? Thomas? Terminei. Ok. Agora quem vai falar, vamos dar ao Navia, depois passar ao Isidro. Angola, desculpa. Navia. Ok. Boa noite a todos. 3 minutos, portanto, condensa. Tá bem. Boa noite a todos. Concernente o que já está a se discutir aqui, eu apoio, eu falo aqui. Navia, boa noite mesmo, ainda vou te dizer. Mas você diz, me mandaste mensagem dizer, Cota Nash agora não me deixa falar porque tem algo contra mim. Eu tenho algum, mas Navia, eu tenho algo contra ti. Como é que você me faz isso? Não, aquilo falei na forma de gozo, Cota Nash. Ok, tá bom, pode prosseguir. Falei na forma de gozo, nada a ver, Mocota. Eu apoio o Alberto da Costa Júnior, então o Massanga lançou a candidatura, para mim acho que isso é normal, né? É mais uma aula de democracia que a UNITA está a dar e tem dado sempre ao partido MPLA, né? Ao partido dos marginais. E quanto à lista, eu acho isso normal e eu acho que a UNITA ainda deve fazer mais coisas, né? A UNITA deve, como é que eu posso dizer? A UNITA deve mostrar ao MPLA que quem manda na UNITA é a UNITA. E eu até acho que há algumas situações que a UNITA deve agir mesmo de forma rígida, porque nós não podemos mais começar a cair nessas brincadeiras que aconteceu no passado, que até os militantes de base tiveram a ousadia de impugnar ou de dar entrada a documentos para ver que se reprova a candidatura do ACJ. Isso aqui é muita brincadeira. E eu digo o seguinte, eu gostaria que aparecesse mais políticos na UNITA, como o ACJ, aqueles que o próprio MPLA veja um zumbi à frente deles, estás a ver? Então, se tivesse mais alguém assim na UNITA, então, para mim também daria o meu apoio. Mas eu digo o ACJ porque os números falam muito alto. É só nós vermos, desde que o ACJ venceu as primeiras eleições na UNITA, desde que o ACJ foi à presidência da UNITA, é só nós compararmos com as eleições feitas. Quantos deputados é que o ACJ conseguiu dar à UNITA? O ACJ é o candidato certo para a UNITA. Nesse momento, o doutor Savimbi na UNITA é o ACJ. E eu gosto assim, porque o Cota Isildo falou algo muito importante. O filho do Savimbi, o Massanga, ele pode um dia estar na presidência da UNITA, sim senhora, mas ele já tem também uma dívida moral no que concerne o enterro do pai dele, aquela dignidade que deram no enterro do... O Cota Isildo falou algo muito importante, que nós também temos que prestar atenção. E eu sou um gajo que fico muito triste, fico muito chateado, quando algumas pessoas, não sei se são pagas pelo sistema ou quê, venham tentar dizer como é que a UNITA tem que agir, como é que a UNITA não tem que agir. Nós não podemos estar confundindo democracia com libertinagem. A UNITA é a UNITA é um partido idôneo, a UNITA sabe muito bem o que quer. O tempo que o MPLA andou a colocar na cabeça das pessoas o que é a UNITA, o que a UNITA fez, o que a UNITA deixou de fazer, sem direito de resposta à UNITA por via dos meios de comunicação tradicional, que eram todos dominados e até hoje são dominados pelo próprio MPLA,
se a UNITA fosse um partido fracassado, a UNITA hoje em dia estaria extinta. E hoje o MPLA sabe que está a fim de carreira, o MPLA sabe que vai cair, vai desaparecer, só que infelizmente não quer cair sozinho, quer levar consigo a UNITA. Por isso é que os bufinhos andam por aí nas lives a vir aqui a tentar desinformar as pessoas. Eu não tenho muito para dizer no que concerne isso, eu só acho que ainda não era a altura do Massanga se candidatar, mas já que o fez, também não fez mal. Fez muito bem, porque isso aqui é mais uma aula democrática que a UNITA dá no próprio MPLA, mas eu ainda acho que o Adalberto da Costa Júnior merece continuar na presidência da UNITA. E é tudo, Tchalão. Obrigado. Em Campo, Darilove. Ok. Dari. Eu vou. 3 minutos. Vou aproveitar, fazer aqui a minha última intervenção, depois vou acompanhar o debate na rolagem. E, como já foi dito muita coisa, eu vou manter aqui a minha segunda abordagem, focar em desafios. Não tem aqui ninguém propriamente da UNITA, nem o Hitler, nem o FUTA, mas pronto, ficam no ar ideias para refletirmos. Primeiro, é o ponto da FPU. Eu acho que a UNITA não deve tirar a lição que a FPU foi um projeto falhado em 2022, muito pelo contrário. Houve muitos angolanos que não se identificavam nos partidos políticos e se identificaram com a FPU, e eu acho que deve renascer com toda a energia a FPU, focalizando na UNITA e na sociedade civil e todos aqueles que realmente estiverem a favor do projeto. Portanto, no meu ponto de vista, seria um erro largarem o projeto FPU e partirem por si só a UNITA de forma isolada, até porque, no meu ponto de vista, a equipa que ganha não se mexe. Isso era um ponto. O outro ponto era relativamente aos desafios internos da UNITA, que os seus militantes, os seus quadros mais Darilo, postos. desculpa só, eu queria só dar um ponto. Não achas a UNITA, bem, ultimamente, como vamos dizer, há uma tendência, não é, do povo, que é a sociedade civil em si, não sendo militantes da UNITA ou membros da UNITA, a UNITA praticamente, vamos dizer, nas eleições, juntar-se à sociedade civil, né? Ter uma sociedade civil e ir a essas eleições com a sociedade civil. São aqueles que querem a alternância, não a continuação. Juntarem-se com a UNITA, como vamos dizer, a Laura Macedo, o próprio Darilov, o Marabane, que está aí, aqui o Nacho Cruz, o Jorge, o Navi, a Imperatriz, o Ngola, nós juntos e ajudar a UNITA a chegar, então, a essa alternância ou esse poder. O que é que tens, Darilov, a dizer? Eu acho que se o Cotanás percebeu, o meu primeiro ponto a nível de desafios foi mesmo com relação à FPU. Eu acho que a FPU é maior do que partidos políticos. A FPU é uma frente patriótica unida. E isso cabe todo mundo lá dentro, incluindo nós todos, que o Cotanás acabou de falar. Não, mas eu entendi, Darilov, entendi que disseste que a UNITA tem que caminhar meio sozinha, sem a FPU. Não. Entendeu mal. Então entendi mal. Desculpa. Ele disse precisamente ao contrário. Ele diz que Desculpa, a FPU não é para morrer e que a UNITA deve unir-se à sociedade civil. Ok. Então percebi mal. Desculpa. Tendo como objetivo a continuidade da FPU. Exatamente. Exatamente. Pronto. Não está tudo bem, Cotanás. Se calhar foi só uma percepção. Obrigado, tia Laura, pelo esclarecimento. Avançando e aproveitando só mais uma deixa, lembra-se, Cotanás, da sugestão que deixamos aí ao Jonas dos Santos. Eu acho que pegar essa plataforma FPU e arranjar então o tal mecanismo dos apoiantes, simpatizantes, aqueles que realmente são os militantes, dentro desse projeto FPU, seria tipo a cereja no topo do bolo. Mas pronto, isso são outras conversas estratégicas, e mais lá para frente, se calhar, num debate com o próprio ACJ, numa sala fechada, consegue-se ajudar de outra forma. Estava eu a dizer que ainda tem um outro desafio, que era dos militantes da UNITA e depois dos seus quadros de proa. Primeiro, a nível dos militantes, quando vemos as marchas,
de inauguração, não sei se é CAP que chamam, pronto, de postos da UNITA, por volta de Luanda e nas outras províncias. As marchas ficam cheias de militantes. Esses militantes devem se fazer presente para as manifestações. Antes de serem militantes, são angolanos. Então acho que deve ter a mesma disciplina partidária, a mesma vontade que tem de querer servir a UNITA, tem que pôr Angola em primeiro lugar. Porque manifestações de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, nós temos que evoluir para manifestações de 500.000 pessoas, de 1 milhão de pessoas. E isso faz com o maior partido da oposição e os seus militantes. Então há que tirar esse receio, porque não, os militantes não querem participar e depois serem conotados à UNITA, mais uma vez. Manos, nós 2027 vai caminhar e tem que ser com todos. Se essa mentalidade não ficar para trás, só apoiar a UNITA quando for situações da UNITA e quando for realmente iniciativa da sociedade civil no geral, apartarem-se, porque não, é o povo que tem que ir. Então isso é uma chamada de atenção, uma reflexão que eu deixo, porque é importante que os militantes tenham esse papel. E relativamente aos quadros de proa, eu acho que tem que ter aqui uma dinâmica de comunicação diferente, que esse é um ponto fraturante, um dos desafios que vem para 2027, no sentido de comunicarem para todas as franjas da sociedade civil e da sociedade no geral. A UNITA tem um gabinete e tem quadros que estudam muito cada pleito eleitoral. Eu já pude investigar sobre isso. Acho que devia investigar sobre o que correu bem nas zonas onde ganharam o MPLA em 2022, estudar um pouco a abstenção, ver por que esse povo não anda a votar, quais são as causas da abstenção e qual é a faixa etária, para tentar imobilizar e ir atrás desse voto. Isso consegue-se com dinâmicas de trabalhar com a sociedade civil engajada nas universidades, nos centros de formação técnico-profissional, nas grandes associações de mobilização profissionais, como a Associação dos Taxistas e tudo mais, tentar ir buscar uma outra dinâmica de mobilização e que isso não seja para perto das eleições, que seja de forma estratégica e inteligente, ir buscando esse tipo de mobilização e comunicação. E aproveitar ao máximo a imagem do ACJ a nível estratégico para que se atinja o mais rápido possível tudo que é a visão da UNITA estratégica. Há falas muito interessantes da ACJ, como um dia serei presidente, deixarei de ser presidente da UNITA e passarei a ser presidente de todos os angolanos, independentemente os que votarem em mim ou não. São falas muito importantes, que têm um impacto nacional, falas de alguém que é presidenciável, que pensa em Angola em primeiro lugar, e que sobre várias intervenções que ele tem devem ser maximizadas e apoiadas e expandidas para Angola toda. E isso não pode ser só o ACJ sozinho, tem que ser todos aqueles seus quadros principais que o apoiam, terem a mesma comunicação, a mesma visão e passarem essa disseminação para o povo. E por final, eu acho que é importante nós, enquanto povo, sabemos que nós temos uma missão a cumprir, independentemente de estamos cansados, não queremos o partido que está a governar há 50 anos, que é o mal de tudo que acontece em Angola, mas nós não podemos esquecer que nós temos a nossa missão enquanto povo. E essa missão tem que ser dada mês após mês, situações após situações, e mais uma vez apelo aqui a que alguém que com mais poder, com mais comunicação, com mais visibilidade a nível daquilo que são as vozes da sociedade civil entre nós, uma campanha massiva em prol ou contra o jogo da seleção, porque se essas mesmas pessoas que vão em seu estádio são aquelas que não têm emprego e passam fome, então qual é esse povo que quer mudança que nós estamos a apelar e a lutar? Então acho que aqui temos uma oportunidade, já não falta muito tempo, de pelo menos tentar elucidar esse tal povo que às vezes é enrabado sem vaselina e é o mesmo povo que amanhã diz que quer fazer revolução. Então há que fazer uma chamada de atenção e aproveitar todos os momentos que nós, sociedade civil, enquanto fazedores de opinião, temos de tentar cancelar uma situação que para nós não faz sentido algum, quanto há pessoas a passarem fome, há crianças que não estão na escola e estão a gastar dinheiro, por exemplo,
com uma equipa de 6, 4, 5, 10 milhões de dólares para vir jogar em Angola. Então são esse tipo de situações que nós devemos aproveitar, porque a fraude está a ser montada. Eu acho que o MPLA nesse momento vai só continuar a fazer o caminho da mentira, de pagar as pessoas para encher as suas passeatas, os seus comícios, porque a fraude a FPU se destruiu. Vamos dividir os votos um pouco para já, um pouco para os partidecos que foram criados. Até o Ditafinha vai ter assentos na Assembleia, vocês vão ver. E depois vamos dizer que pronto, houve aqui uma fragmentação dos votos, uma dispersão de votos, a UNITA vai cair um pouco e o MPLA vai ganhar outra vez. Então, isso são factos que vão acontecer. Não vale a pena nós pensarmos, não, a UNITA vai ganhar e vão mostrar mesmo aí na CNN, olha, a UNITA ganhou o MPLA. Isso não existe. O que existe é nós, enquanto povo, estamos preparados para esses cenários todos e conversamos isso de forma fria, aberta. Nós temos o nosso papel a fazer, a UNITA tem o papel a fazer e que a UNITA lidere realmente a campanha para a mudança, tanto de forma estratégica como de forma mais musculada, porque 2027 é o nosso último assalto e nós temos que ganhar de volta Angola para os angolanos e não para um grupo que só sabe roubar e destruir. Obrigado, Couto. Isaac, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Eu também apoio o ACJ, porque o ACJ, nesse momento, ele tem uma popularidade muito elevada, tanto na UNITA como as pessoas do MPLA que nesse momento não se revê com o MPLA gostariam de ver o ACJ como presidente de Angola. Agora, o Rafael, ele tem que esperar mais um bocadinho, quem sabe no futuro, mas de momento para o partido do regime, lhe interessa o Rafael ser o presidente da UNITA para depois ser combatido em 2027, uma vez que o Popo Geló já está a fazer campanha e não dá sinal que o homem quer deixar o poder. Agora, a UNITA também tem que ficar mais atento, não permitir o partido do regime infiltrar pessoas dentro da UNITA, conforme aconteceu com o advogado, como é que se chama aquele senhor aí, que fazia debates na TVzinha. David de Merdas. Pronto, esse senhor, tem mais o outro aí que também dizem que está formando um partido político. Então, a UNITA tem que ficar muito atento nisso, não permitir, porque o erro ou o defeito da UNITA é sempre permitir que o MPLA infiltre dentro, quer dizer, mete pessoas lá do regime dentro da UNITA para depois tentar destabilizar a UNITA. E a UNITA tem que ficar muito atento nisso. Quando o resto é aquilo que o Mano Fernando já falou, que a campanha agora é a UNITA tribalistas e essa coisa toda, e pronto, estamos a ver que o MPLA são mesmo maquiavélicos, são experientes nisso, e a gente viu o último debate que o Beto Kangaba fez com Tanessi Neto, da ativista, né? O senhor que lhe fala que é matumbo, não sabe falar, não estudou, mas aqueles ativistas fizeram um papel de ridículo, né? Porque o senhor, eles apanhou a pata quando disse que o governo põe os autocarros, vocês queimam os autocarros, eles ficaram sem, pronto. Então, tudo isso só visa que o MPLA está a trabalhar no sentido de se manter no poder. E, sendo assim, a UNITA precisa trabalhar muito, a sociedade civil, os ativistas e as pessoas nas lives, e é por aí, porque senão do resto teremos surpresa outra vez 2027, porque esses homens não dão sinal de deixar o poder assim tão cedo. É por aí, mas de momento eu apoio mesmo o ACJ. Essa é a minha opinião, o meu contributo. Obrigado, Isaac. Sintético. Isidro. Nós 3 minutinhos. Tu tens que falar os bochechos. Muito obrigado, muito obrigado. Olha só, a conversa, quando começa a tomar um rumo interessante, assim nós estamos a conversar. E eu vou dizer o seguinte, eu vou deixar aqui alguns sinais para que vocês comecem a identificar indivíduos que estão dentro da agenda do regime, que estão a ser destacados
na diáspora para fazer trabalho de desinformação e contra-informação, ok? Admira-me bastante um jovem que na banda, tipo, não entrava nos TikTok, nunca lhe vimos no TikTok, bastou vir para a diáspora, automaticamente passou aí no TikTok para disseminar as suas mentiras. Essas pessoas vocês devem começar a controlar a língua e a forma que elas se expressam. A ideia de começarem a falar sobre uma UNITA tribalista é uma ideia, acima de tudo, de possibilidade da UNITA ser poder. Quer dizer que, neste momento, o MPLA já está a ver a UNITA no poder. Então, quando eles utilizam essa tática da ideia do tribalismo, é para dividir as opiniões dentro da própria sociedade. Essa fala não é uma fala normal, é uma fala que vem dividir os angolanos com relação a essas questões do tribalismo. Quer dizer, o angolano que não é do sul vai começar a se sentir que possivelmente se a UNITA chegar no poder, ele não terá acessos, ok? Portanto, essa linguagem que está a ser reproduzida aqui, ela também é estratégica do ponto de vista de desmobilização da própria sociedade civil. Essa não é uma linguagem inocente. Pasmem-se, não vale a pena vocês pensarem que essas pessoas que vêm para as redes sociais falar essas coisas, tipo, estão a fazer um diagnóstico básico do partido, se baseia simplesmente em olhar o partido. Eles não estão a olhar o partido, eles estão a olhar possibilidades futuras e formas de desmobilizar já a sociedade civil nesse momento em torno da própria UNITA. Daí é que nós estamos a ver a linguagem. Eles são tribalistas, os que têm poder só são os do Sul e etc. Essa conversa no céu da sociedade civil, ela é colhida de outra forma, não é da mesma forma que nós estamos a pensar na sociedade civil, ela é colhida como uma ameaça possível. Então são agendas, Isidro, desculpa. São agendas. Por isso é que o Darilov fez muito bem de, estás a ver, desmantelar logo essa narrativa. O Navia também desmantelou, o Jorge também desmantelou, o Ngola Santo desmantela, a Imperatriz desmantela, porque isso que está a acontecer aqui é mesmo uma agenda. Há indivíduos que estão a ser destacados na diáspora para fazer trabalho de contra-informação. Isso é contra-informação. Porque o indivíduo chega com uma linguagem, ele de repente começa a ir buscar coisas dentro da UNITA, mas para levar como informação para dentro da sociedade civil. Por que é que eles escolhem as nossas lives? Porque são lives que normalmente fala-se política e tem uma boa audiência. Ele não escolheu a tua live, Nacho, porque você é o Nacho, é um cota latão e não sei o que. Não! Ele escolheu a tua live por causa da audiência de olhos azuis, de olhos azuis. Estás a ver, Mocota? Não estão os teus olhos azuis que lhe encantaram. Estás a ver? Ele gosta dos olhos do Norberto Garcia. Então, é preciso você ter aqui alguma atenção, que ele venha aqui por causa da audiência, porque essa live é escutada por muita gente, assistida por muita gente, que forma a mesma opinião a partir das nossas discussões daqui. Então, a ideia deles é envenenar os circuitos onde a nossa informação passa. Portanto, eu vou te dizer o seguinte, eu, como também um moderador desse espaço aqui, aquele indivíduo já não entra mais nas nossas lives. Eu não quero, eu não sei como é que são vocês, gostam bem dessas ideias de ensaiar democracia, nós não somos igual a MPLA, temos que ser diferentes. Não. Nós estamos num contexto de guerra e nós estamos a falar que o próprio MPLA não é um partido comum, é um partido-Estado. Por isso é que eu me revejo na estratégia da UNITA, que tenta mostrar logo que a direção da UNITA está coesa e está em torno do Adalberto Costa Júnior, porque eles sabem que o inimigo do sistema que é combatido pelo MPLA é o Adalberto Costa Júnior, não é o Massanga. Se fosse o Massanga, eles também podiam fazer a mesma estratégia de cerrar em torno do Massanga. É normal. Não vamos confundir o cerrar as fronteiras em torno do líder que o MPLA faz, em forma de bajulação e estupidez, que aqueles jovens mesmo que estão cheios de filhos e penteiros também, fazem em torno do João Lourenço. Aquilo não tem nada a ver com proteção do líder. Aquilo é estratégica do bajulador, não é estratégica de proteger uma liderança que está sob ataque permanente do Estado. Quando nós falamos que o Adalberto está sob ataque do Estado, é porque o MPLA utiliza as ferramentas do Estado angolano para facilitar a destruição do seu adversário político, aquele que ele encara como uma ameaça. Portanto, eu agradeço que nós, quando falemos das coisas, não vamos desmerecer nunca aquele senhor mesmo, Ngola Sabakuva,
ok, Chará Angola, não vamos desmerecer aquele senhor. Aquele senhor foi uma das estratégias mais brilhantes da UNITA dos últimos tempos. Não desmereçam aquele senhor. Embora que quando você está dentro de um determinado ambiente de convivência, você ganha vícios. É preciso entendermos essa parte, que tanto o MPLA te meter sempre um no bolso a pensar que está a te manipular, você também ganha vício em receber aqueles que vão te entrando no bolso. Então, ok? É possível você ver que muitas vezes, às vezes, cai aquela ideia, vou entrar de novo no power para receber aquele, mas prontos, não desmereçam só esse senhor, porque esse senhor fez um grande trabalho para nós reconhecermos essa UNITA de hoje que a gente está a ver. Foi por causa do trabalho deste senhor Ngola Samakuva, que deve ser reconhecido sempre. Quando ele falha, os erros que ele vai cometendo agora politicamente não são maiores, ok? Não são maiores que o grande trabalho diplomático que ele fez para trazer essa UNITA que hoje nós estamos a ver, que é uma UNITA que mobiliza, que consegue movimentar o país. Não façam isso. Agora, é preciso ter muita atenção com os que desinformam. É preciso ter atenção com os skins de Andrade, porque não são só esses, são muitos skins de Andrade que estão aí pelas redes sociais a deambular e a fazer o mesmo serviço. A ideia de continuar a atacar o Adalberto Costa Júnior, eles querem enfraquecer o Adalberto Costa Júnior, estás a entender? Então disfarçam-se de pessoas que tenham uma opinião, e eu, Kudarilov, disse muito bem, pelas suas palavras serão mesmo envergonhados, estás a entender? Porque todos que estavam nessa live deram conta qual era o objetivo dele. Eu gostei muito que as pessoas estavam atentas, a Cota Laura esteve atenta, a Imperatriz esteve atenta, o Cota Angola Santos esteve atento, e todos que estavam aqui estavam atentos, e ele não conseguiu passar com a sua desinformação. Portanto, vamos mesmo entender algo aqui. O nosso problema não é a UNITA. A UNITA ainda consegue nos dar esses shows de democracia. Porque olha, eu admirei que uma menina aí que trabalha no Ministério do Interior, qualquer dia vamos contar uma história que ela me trouxe um problema muito grave. Uma menina que trabalha no Ministério do Interior e que ia muito no política do feminino e etc. A Tânia de Carvalho. Essa miúda me trouxe problemas, mas onde eu vou falar sobre o problema que ela me causou, um problema muito constrangedor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ela conseguiu sair para falar sobre o Rafael Massanga Savimbi. Apoio à posição do Rafael Massanga Savimbi, uma nova UNITA que tem que se reconciliar com o seu passado. Mano, nós não queremos essa conversa da tanga. Quem tem que se reconciliar com o passado é o MPLA. O MPLA até hoje não conseguiu se reconciliar com as vítimas do 27 de maio, mano. Eu tenho um boi de tios que foram enterrados em valas até hoje. Eu nunca ouvi o MPLA a se desculpar ou a falar mesmo assim. Estamos a falar de um MPLA que consegue se justificar perante a história e os massacres que o MPLA cometeu. Não estamos a falar só do 27 de maio, estamos a falar também a posterior. Estamos a falar ainda recentemente do 27, 28, 29 de julho, que andaram a fuzilar pessoas. Aí morreu muita gente, mas poucas pessoas conseguem ter a imagem geral daquilo que se passou nesses dias. Mataram muita gente. O MPLA não se reconciliou com aquilo. O MPLA no Monte Sume não se reconciliou. O MPLA no massacre do Cafunfo não se reconciliou. Na Sexta-feira Sangrenta não se reconciliou. E querem falar que a UNITA que tem que se reconciliar com o passado. O MPLA não tem só que se reconciliar com o passado do 27 de maio. Tem que se reconciliar com todos esses massacres e com todo angolano que come O MPLA tem muitas reconciliações para fazer. Essas famílias que estão a comer no lixo, esses jovens que estão a fugir para emigrar, hoje em dia, ok? A tua condecoração, o teu diploma que você recebe na escola de licenciatura não tem mais, ok? Não tem mais importância que um estampo de visto no passaporte. Porque as pessoas sabem que o estampo de visto ele vai para a Europa, vai trabalhar mesmo a limpar casas, a limpar estabelecimentos, mas vai ter uma vida digna. Mas você com diploma em Angola, você não vai a lugar nenhum. Hoje o jovem prefere ter estampo de visto no passaporte do que ter diploma de mestrado em Angola. Não podemos aceitar essa realidade que estamos a viver, que é um neocolonialismo brutal.
brutal. Não é um neocolonialismo normal, é brutal que nós estamos a viver. Estamos a consentir tudo isso. Estamos a parar para querer analisar o que é para querer analisar a UNITA. Ninguém até hoje do MPLA, nem a Tânia de Carvalho, consegue sair para falar da pré-candidatura do Gino Carneiro, da forma que o Gino Carneiro começou a ser molestado na televisão, os cabinganos a fazerem aquelas coisas todas, aquelas parafernálias todas para sujar a imagem do senhor, porque não, ele fez A, ele fez B, ele roubou brinquedo, ele fez não sei o que, porra, fizeram essa porcaria toda com esse senhor aí à frente de todos. Nenhum militante do MPLA saiu para falar de pré-candidatura, de não sei o que, ninguém falou, mas agora que estão a ver o Rafael Massanga, quem disse que o indivíduo do MPLA tem legitimidade para falar do que se passa internamente da UNITA ou das eleições da UNITA, quando eles nunca deram um espetáculo de democracia a nível da sociedade? Nunca. E o MPLA tem responsabilidades de Estado. O MPLA devia ser o partido que mais se destaca, que devia se destacar nesse âmbito da promoção do respeito interno, da democracia interna. O MPLA não faz essa porcaria. Não tem